estar junto, né? Eu já reconheci aqui os nomes. Mas vamos embora. Fiquem à vontade, eu vou deixar aqui o chat aberto para que, se tiver alguma dúvida, vocês possam perguntar, tá? E de tempos em tempos eu vou abrir aqui o chat para eu acompanhar se tiver alguma pergunta. Mas hoje a pegada é Simples Nacional, tá? A gente vai ver aqui nesse encontro, e aí eu acho que fica mais sentido se vocês já tiverem a pergunta e for fazendo, que aí a gente não perde ali o pensamento, né? Não se perde. Simples Nacional, gente. Simples Nacional é o regime simplificado e favorecido, tá? Previsto na Constituição Federal, lá no artigo 146, tá? A gente vai ter na linha D a previsão para que seja editado esse regime favorecido, tá? Para as empresas, para microempresas e empresas de pequeno porte, tá certo? E aí o que a gente tem é a Lei Complementar 123, que vai trazer as regras gerais desse regime. Tá? Ela vai dizer para a gente, por exemplo, o que é uma microempresa, o que é uma empresa de pequeno porte e o que é um microempreendedor individual. Então, eu coloquei aqui na figura, que eu acho que fica mais fácil de analisar, que o faturamento anual do microempreendedor individual é R$81 mil, tá? Por sua vez, a microempresa é aquela que fatura até 360 mil anuais, tá? E a empresa de pequeno porte é aquela empresa que fatura até 4.800.000. Essas empresas aqui com esse faturamento, elas são consideradas, então, EPP, ME e MEI. Só que, gente, não basta apenas você ter esse limite de faturamento para tu poder optar pelo Simples Nacional, tá? E é uma opção mesmo, não é um regime obrigatório. Você entra se fizer sentido para o desenvolvimento da sua atividade. Só que a gente tem algumas vedações em que você não pode entrar para o Simples Nacional. Nós temos vedações no artigo 3º e no artigo, que são vedações totais, tá? Globais, que você não pode participar de nenhum benefício do tipo do Simples Nacional. E nós temos o artigo 17, que a vedação ali já é parcial. Você pode, por exemplo, gozar de algum benefício creditício, trabalhista, mas você não pode recolher, você não pode pagar os tributos na forma do DAS, né, por dentro do Simples Nacional. É vedado que você faça esses recolhimentos. Então, vamos só pegar aqui, e aí você fala assim, Gilmara, recolher o quê? O Simples Nacional, por ser favorecido, ele tem uma vertente voltada para simplificar a vida das empresas na questão trabalhista, na questão previdenciária, na questão administrativa, tributária, e hoje eu vou focar muito com vocês, falando muito da questão tributária, tá? Do recolhimento ali do nosso dia a dia, tentar trazer casos práticos para ajudar vocês a compreenderem aí o assunto, tá certo? Então, agora, vamos ver quais são os impostos que estão aí dentro desse regime simplificado, tá? E aí, o que a reforma vai trazer para a gente de mudança. Então, hoje o que eu tenho dentro do Simples Nacional é a possibilidade de recolher, por meio do DAS, o imposto de renda da pessoa jurídica, tá? Que é o imposto de competência da União, a contribuição social sobre o lucro líquido, também da União, a COFINS, que é uma contribuição aí para financiamento da Seguridade Social, também da União, o PIS, PASEP, tá? Também uma contribuição aí da União. E nós temos a contribuição patronal da União, o ICMS, o nosso querido ICMS, como eu sou auditor estadual, gente, sempre vou puxar sardinha para o ICMS. O ICMS é o imposto de competência estadual e o ISS, que é o imposto de competência municipal. Aqui está refaltando, tem um último que não está aparecendo aqui, mas eu vou deixar aqui para vocês. IPI. O IPI, tá? Aí já se adiantou aqui, já até tirou o IPI da continha, mas nós temos também hoje o IPI, as indústrias, tá? Que são optantes do Simples Nacional, elas também recolhem IPI, tá certo? Então, para gravar, para memorizar, para a prova que vocês vão fazer, vocês vão gravar que eu tenho 4 impostos dentro do Simples e 4 contribuições, tá? São 8 a sexta de tributos dentro do Simples, 4 impostos e 4 contribuições. Então, eu tenho os 4 impostos, um do município, que é o ISS, o outro do estado, que é o ICMS, e os 2 da União, o IPI e o Imposto de Renda da Pessoa Jurídica. Do outro lado, eu tenho 4 contribuições, que são as 4 da União, tá? Todas as 4 são da União. E aí, o que a gente vai ter, gente, são anexos, tá? A 123 tem vários anexos, que ela vai ter anexos a depender da atividade, do ramo de atividade que é desenvolvido no Simples Nacional. Ele vai ter alíquotas diferenciadas, tá? Alíquotas nominais ali previstas. Então, você vai ter o anexo 1 para o comércio, anexo 2 para a indústria, e o anexo 3, 4 e 5 são anexos de serviço,
tá bom? Então, por exemplo, você sabe que o ICMS, ele incide aí sobre a prestação de serviço de transporte interestadual e intermunicipal. Então, se essa empresa, por acaso, for recolher dentro do Simples Nacional, que o artigo 17 tem lá a vedação, ela iria, por exemplo, estar prevista aqui no anexo 3. Vocês iriam ver essa informação no anexo 3. Mas comunicação, que é um serviço ali, você vai ver ela no anexo 3, por exemplo. Tá? Mas está lançado. Com a reforma tributária, tá? Que a gente vai ver aqui, e eu estou partindo do pressuposto que os senhores já apanharam bastante, já estão sofrendo, assim como eu, com a reforma tributária, já sabem que vai sair o ICMS e vai ser substituído pelo IBS, né, o ICMS e o ISS, substituído pelo IBS, e que nós vamos tirar o PIS e COFINS para ser substituído pela CBS, né? Agora, 2027, nós já começamos essa aplicação com relação ao Simples Nacional, tá? 2027 a gente já tem esse modelo aplicado. Então, percebam, eu vou substituir aqui, ó, não sei se tá dando para ver minha canetinha? Para vocês, está dando para ficar, a imagem ficou muito azul, né? Mas dá para ver, né? Vou matar aqui, então, o ICMS e o ISS, tá? Para nascer aí o IBS, nós vamos ter uma convivência, tá, gente, dos tributos do ICMS, do ISS e do IBS, vão conviver conjuntamente de 2029 até 2032, tá? A gente vai ter eles trabalhando de forma conjunta. Para ter uma noção, por exemplo, em 2029, você vai ter a alíquota, né, que vai ser cobrada ali, 10% só a título de IBS e 90% a título de ICMS. E aí você vai reduzir nessa alíquota de modo que a gente vai chegar em 2032, eu vou estar cobrando 60% do ICMS e 40% do IBS. 2033, só vamos cobrar IBS, tá bom? A CBS, por sua vez, ela já é mais direta. Vai aqui substituir o PIS e a COFINS, tá certo? Para nascer a CBS. E aí a extinção já é imediata. A partir de 2027, a gente já tem a CBS aí em pleno vapor. Inclusive, a União está para fixar, né? Com a alíquota, está previsto para ser fixada em novembro, a alíquota da CBS. A gente vai falar um pouquinho sobre a opção, aí vocês vão ver que isso vai acabar influenciando na opção das empresas por aderir ou não ao Simples Nacional. E aí, quando eu falo de Simples Nacional, eu sempre gosto de fazer uma piada e dizer o seguinte: Simples só tem de Simples um nome, tá? Até o nome oficial do Simples não é Simples. O nome é Regime Unificado de Arrecadação de Impostos e Contribuições de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte. É um nome gigante, né? E a gente acaba chamando só de Simples. Mas ele tem vários detalhezinhos. Então, só quero mostrar aqui para vocês que esses anexos a gente vai continuar, tá? A gente vai continuar com a previsão dos anexos de 1 a 5, mesmo com a reforma tributária, só que aí o que você vai ter, por exemplo, é a indústria. Essa indústria que vai estar no anexo 2 é só a indústria que produz produtos que são fabricados na Zona Franca de Manaus, tá? Então, são as indústrias que vão pagar IPI. São elas que vão estar no anexo 2, porque as outras indústrias que não recolhem IPI, ou seja, que fabricam produtos que não estão na Zona Franca de Manaus, né? Elas vão estar no anexo 1, tá? A gente vai ter essa grande mudança. Então, olhou que tem uma indústria no anexo 2, vocês saibam que ela produz alguma coisa que é produzida na Zona Franca de Manaus e por isso ela recolhe IPI, tá bom? Tirou disso, vocês não vão mais ver IPI aí sendo cobrado. É só para esses produtos. A gente sabe que o IPI não foi extinto, mas a abrangência dele foi bem reduzida, e aí só vai existir praticamente dos produtos que fazem concorrência àqueles que são produzidos na Zona Franca de Manaus, tá certo? As faixas de receita, elas vão se manter, tá? Mas os percentuais de repartição, rateio, são drasticamente alterados, tá bom? Para o financiamento do comitê gestor e da receita. Então, se vocês olharem lá na 214, tá? Lá na 214, que é a lei que instituiu aí o IBS, a CBS e o IS, tá? Nosso imposto seletivo. Vocês vão dar uma olhada lá nos anexos aqui 21, 22, e vocês vão ver as alíquotas nominais que estão ali previstas e o rateio dessas alíquotas, tá bom? Então, vamos lá. A transição, então, ela vai envolver uma reestruturação profunda na repartição de receitas, tá? Assegurando a viabilidade do novo sistema e os seus órgãos gestores. A gente vai vocês já devem ter estudado, eu estou partindo do pressuposto que vocês já sabem que o comitê gestor é esse super órgão, esse super fisco que vai fazer
ali a organização, a administração. A gente teve um encontro, né? Foi gravado, mas um encontro que a gente viu a estrutura ali do comitê gestor, com seu conselho superior, com suas diretorias, né, com seus órgãos ali bonitinho. A gente viu a estrutura dele e ele vai fazer a gestão justamente desse IBS. Gente, o IBS, para vocês terem uma noção, tem a perspectiva de arrecadar 1,5 trilhão de reais, tá? É muito dinheiro. Você não tem um órgão hoje existente no Brasil que vá trabalhar com tanto volume de dinheiro, tá? 1 trilhão é a expectativa de arrecadação aí do comitê gestor, que ele vai arrecadar e fazer as compensações e as distribuições para os estados, né? Mas vai passar por ele, todo esse volume de dinheiro. Avançando mais um pouquinho, a gente vai falando aqui, eu trouxe para a gente, o Simples Nacional, então, vai recolher ali, de acordo com a sua alíquota, né? Como que o Simples recolhe? Ele recolhe por meio do PG-10, não sei se vocês já tiveram oportunidade de olhar um PG-10, enquanto uma empresa do lucro real, do lucro presumido, elas geralmente entregam a FD para recolher o ICMS, né? Vocês vão ver aqui as empresas do Simples entregando o PG-10. Com a reforma tributária, eu vou continuar, se eu optar pelo Simples, ele é facultativo, é opcional. Se a empresa optar pelo Simples Nacional, ela vai poder recolher por dentro do Simples, PG-10. Ela vai recolher também por meio de split, a gente vai falar um pouquinho lá na frente, o split simplificado vai ser aplicado ao Simples Nacional. E ela também tem a possibilidade do responsável, tá? O adquirente ali, fazer o recolhimento do tributo. Então, para ele garantir o crédito dele, se a empresa do Simples optar, né, por recolher IBS e CBS por fora, esse adquirente poderá fazer esse recolhimento. Então, tem 3 possibilidades de recolhimento no Simples Nacional: PG-10, split simplificado e o recolhimento feito pelo adquirente, tá certo? E aí ele vai recolher de acordo com a faixa de receita dele, que é esse anexo que eu estava mostrando para vocês ali anterior, tá? Aí eu sou uma empresa comerciante, eu estou ali na primeira faixa, que é até 180 mil, que eu tive de receita nos últimos 12 meses, eu começo ali com a minha alíquota, está prevista ali no anexo da 214, a partir de 2027, 2028, e a 123, para este ano, tá bom? O MEI, por sua vez, quis trazer aqui para a gente que o MEI também ali é uma modalidade de microempresa, está previsto na 123. O MEI, por sua vez, ele recolhe R$ 1 a título de ICMS, tá, gente? E R$ 5 a título de ISS, se ele for contribuinte do ISS, prestador de serviço. Quando eu tiver, em 2027, a implantação da CBS, né, que ela vai começar a ser cobrada em 2027, nós vamos recolher, no primeiro momento, 0,9 centavos, tá bom? De CBS e 0,06 centavos de IBS. Isso aqui vai dar R$ 1, tá? Vai dar R$ 1 aí, só para vocês perceberem que o MEI recolhe é 5% do salário mínimo, tá? Ele faz o recolhimento e recolhe R$ 1 de ICMS e R$ 5 aí de ISS. E aí vai ser acrescentado a ele a esse R$ 1 aqui, dividido dessa forma, tá? Gilmara, isso vai sempre se manter? Não. Quando for, por exemplo, em 2029, que aí eu tenho a implantação do IBS, aí a gente vai ter, ao invés de cobrar aqui R$ 1, esse valor vai cair em 40 centavos. 2029 cai 40 centavos, 2020 e 30 cai mais 40 centavos, de forma que quando você chegar em 2033, o MEI vai estar recolhendo R$ 3. Vai recolher o ISS, né, aqueles 5%, e R$ 3. R$ 3 de que forma, Gilmara? Vai ficar R$ 2 a título de IBS e R$ 1 a título de CBS, tá certo? Então, você recolhe R$ 2. Aí, como é que vai ser dividido esses R$ 2? 50% vai diretamente para o Estado e 50% vai diretamente para o município. Gente, para a gente que vai fazer prova, saber dessa exceção é muito importante. O que a gente aprende o IBS, o Comitê Gestor vai arrecadar, inclusive do Simples Nacional, tá? A microempresa e a empresa de pequeno porte, que não seja o MEI, você vai mandar para o Comitê Gestor. Quando ele pagar no PG-10, o valor não vem mais para os estados e tudo mais, vai lá para o Comitê Gestor, tá bom? Não é como acontece com o ICMS, que a arrecadação, o cara paga lá no portal da Receita Federal, o Banco do Brasil recebe e o Banco do Brasil já repassa, tá? Já repassa o dinheiro para os estados. Não vai acontecer dessa forma. O IBS pago por uma empresa de pequeno porte vai lá para o comitê gestor, aí o comitê gestor vai receber essa grana e fazer as repartições que são cabíveis ali entre os estados, tá certo? Mas
o IBS pago por MEI, tá certo? Pago pelo microempreendedor individual, aquele que fatura até 81 mil anual, esses R$ 3 que ele vai pagar ali em 2033, 50% fica para o Estado e 50% fica para o município, e é dividido imediatamente, passa imediatamente para esses entes. Eu sei que, em termos de volume financeiro, a gente olha e fala, R$ 3 não vai fazer nem cócegas no cofre, né? Mas é só para a gente saber ali, para a gente ficar bem atento a essa diferença, tá bom? Então, o MEI, ele vai manter a simplicidade que ele tem, né, de recolher valores fixos, só que o MEI, ele ganha uma obrigação prevista no artigo 25B, tá? Foi introduzida aí pela 214, 25B da Lei Complementar 123, que ele vai dizer que esse MEI, ele vai entregar uma declaração única, gente, não tinha previsão, só o Simples Nacional entregava essa declaração única. E o MEI é obrigado agora a entregar anualmente essa declaração. Não fazendo, ele recebe multa, tá? Multa por descumprimento, por não entregar a declaração, tá? E aí ele tem que declarar essa declaração única, constitui confissão de dívida, tá bom? Assim como agora emitir documento fiscal para as empresas do regime regular, já é ali a confissão de dívida, agora aqui o MEI também, quando ele entregar essa declaração anual, já constitui confissão de dívida, tá bom? Deixa eu ver aqui no chat se já tem alguma perguntinha, se não, beleza? Beleza, tem não. Então, vamos seguir. Deixa eu só botar meu celular para carregar, meu celular não, o computador, eu estou vendo que a bateria dele já deu minutinho. Pronto. Aqui, acho que eu até coloquei o destino, né, para ficar mais claro para a gente, para a gente rever, porque isso aqui é bem diferente. Eu tenho certeza que, com o tempo, conforme vai aprofundando as questões sobre a reforma tributária simples, agora, por exemplo, quem vai fazer Cefaz Ceará, né, tá lá na Cefaz Ceará, tem Simples Nacional 123, tem a 140, né, que é a resolução do Simples Nacional, que vai detalhar essa lei complementar aqui, a 123. Então, essa é uma questão muito facinha para cair, a gente escorregar, porque a gente tende a lembrar, se a IBS vai para o comitê gestor. Aí só lembra dessa diferença do MEI, refriso essa diferença do MEI, que vai aí ser repartido diretamente para os entes, tá bom? Para os municípios, onde está o estabelecimento desse MEI, né? A gente sabe que a tributação é no destino, então eu olho para onde esse MEI está estabelecido e para o estado onde esse MEI está estabelecido, tá bom? Eu gosto dessas figurinhas. Às vezes, as figurinhas nos ajudam a entender melhor, né? Aí, já que o MEI vai direto para os estados, para o município, como é que fica essa divisão, no caso aqui, dos recursos, né, de IBS e CBS, recolhidos pelos microempreendedores, que não sejam MEI, tá? E pelo empresas de pequeno porte, né? Aquelas que já têm um porte maiorzinho e já faturam mais de 360 mil anuais. Então, eu mando aqui a parte que cabe para o INSS, aquele 5% de salário mínimo, vem para o INSS, tá? As partes aqui dos estados, a gente viu ali que vai conviver, né? Eu falei para vocês, até 2032, eu tenho a convivência do ICMS e do ISS com o IBS, então a parte aqui de ICMS e ISS que for arrecadado vai vir direto para os estados e municípios, e aquilo que for recolhido a título de IBS vai vir aqui para o comitê gestor. Alguém deve estar se coçando e perguntando, Gilmara, mas cadê a CBS que não está desenhada aqui? Mesmo caminhozinho do IBS, gente, CBS vai lá para a Receita Federal, tá bom? É só para tentar ilustrar aqui para vocês, mas essa convivência ali que eu vou mandar uma partezinha para cada ente com relação às empresas, tá bom? Aqui, eu quis também trazer para vocês uma grande diferença que a gente vai ter de facilidade mesmo, previsto na reforma tributária, uma série de plataformas integrativas, e esse é o principal desafio que nós temos na reforma tributária, tá? É aprender a trabalhar em conjunto. Nós não temos essa tradição, até porque, para vocês que estão estudando, a gente consegue ver assim, ICMS é do estado e ISS é do município, então cada um estava no seu quadrado. Né? Eu me especializei em lançar e cobrar ICMS, e o fiscal do município se especializa em cobrar ISS, e cada um no seu quadrado. Agora que o IBS é esse IVA dual, né, que a gente vai ter
um ente subnacional com o IBS e o federal com a CBS, a gente tem que aprender a trabalhar em equipe, município e estados, de uma forma bem integrada por conta do IBS, e aprender a trabalhar com a Receita Federal no compartilhamento das informações, visto que a gente sabe que IBS e CBS são praticamente irmãos gêmeos, mesmo fato gerador, mesma regra de creditamento, mesma regra de incidência e não incidência, mesmos sujeitos passivos, mesmas imunidades. Então, eles são muito amarradinhos ali. Então, geralmente, quando eu falo assim, cobrei aqui da Exauneira o IBS, a Receita vai olhar para ela e falar, se tu recolheu o IBS, tu vai ter que recolher o CBS também. É devido aqui. Então, esse trabalho em conjunto, essa integração que a gente ainda não sabe fazer, estou vendo, quem está acompanhando talvez mais de perto as discussões lá no comitê gestor, né? No Conselho Superior, né? O pessoal fica ali numa disputa para saber quem vai ocupar as diretorias. A gente aprendeu, né? Eu tenho o Conselho Superior do Comitê Gestor, né, ali composto por 27 representantes dos estados, 27 representantes dos municípios, e aí eu tenho um presidente atual que ele representa os estados, é o Flávio, tá? Ele representa o conjunto de estados. Aí o que tem lá? Que eu tenho um órgão dentro desse comitê gestor, que é a Assessoria de Relações Institucionais. Essa assessoria, gente, ela é presidida por um representante do município, porque esse foi o combinado. Eu tenho o presidente do comitê gestor, e quando esse presidente ele for de representação do Estado, tem um primeiro e um segundo vice-presidente. Então, tem um presidente e tem dois vice-presidentes, tá? Um presidente, dois vices. O primeiro vice-presidente, ele é que vai dirigir essa assessoria de relações institucionais. O segundo vice-presidente, ele vai dirigir a secretaria-geral, tá? Então, a gente sabe que o mandato ali é de 2 anos, dessas presidências, aí quando trocar, a gente sabe que vai trocar por um representante do município. Então, a gente vai ter, por exemplo, a assessoria de relações institucionais presidida por um representante do Estado, e vamos ter a secretaria-geral por um representante dos municípios. Eu, particularmente, aqui, é uma opinião minha, eu vou falar assim, uma opinião no meu CPF, acho que uma grande disputa que vai ocorrer é pela diretoria executiva, tá? E já foi determinado, porque na diretoria executiva nós temos 9 diretorias dentro dela, tá? Dentro dela, que é as diretorias de fiscalização, como a gente conhece, a fiscalização ali que vai realmente entrar em campo, lançar o crédito tributário, tá? Nós vamos ter a diretoria do contencioso, nós vamos ter a diretoria de TI, nós vamos ter a tesouraria, nós vamos ter corregedoria, né? Tudo ali está dentro dessa diretoria, né? Nós vamos ter ela ali bonitinho. E aí, esse diretor executivo já foi dito que vai ser o representante dos municípios, tá? Vai ser o diretor ali executivo. Inclusive, a gente estava numa reunião do comitê gestor, aí falaram, olha, mas 30% dessas vagas não tem que ser para mulheres, é o que está previsto lá, aí falaram assim, mas esse 30% quando a gente considerar todo o comitê gestor. Mas 30% para as mulheres de diretora, não são 9 diretorias na diretoria executiva? Então, pelo menos 3 vagas ali devia ser ocupada por mulheres, mas não está passando lá, porque a maioria é masculina, né? A gente tem que ficar nessa discussão para ocupar os cargos ali. Mas vamos ver como é que isso vai se desenrolar. O que eu quero dizer aqui, voltando, né, para a nossa realidade aqui de Simples Nacional, gente, é que o Simples Nacional é opcional, a opção vai ser agora em setembro, tá? Para a empresa que quiser ser Simples Nacional em 2027, a opção começa agora, daqui a 2 meses, você tem noção disso? Daqui a 2 meses, praticamente, as empresas começam agora 1º de setembro, a opção, tá? Você vai optar por ser Simples Nacional ou não em 2027. E você tem uma outra opção, tá? Que é o regime híbrido dentro do Simples. Você pode dizer se você quer recolher IBS e CBS por dentro ou por fora do Simples Nacional, tá? Então, você vai dizer, olha, eu quero ser Simples Tradicional. Simples Tradicional é aquele que vai recolher os 8 tributos que a gente já viu ali, ICMS, ISS, Imposto de Renda da Pessoa Jurídica, IPI, contribuição patronal, CSLL, PIS e COFINS, tá? Se eu quero recolher os 8 por dentro do Simples. A reforma tributária trouxe essa grande mudança, que é falar o seguinte, a empresa do Simples, ela pode optar por ser simples, mas recolher o IBS e a CBS por fora,
Por que isso, gente? Alguém já deve ter aí na mente, crédito. Crédito tributário. Nós aprendemos que Simples Nacional não tem direito a crédito, tá? Simples Nacional não tem crédito. Então, quando ele repassa esse crédito para um adquirente que não é optante do Simples, né, por uma vez do lucro presumido, do lucro real, quando ele adquire, ele vai passar um crédito pequenininho em cima da alíquota que ele pagou efetivamente dentro do Simples Nacional, tá? Então, ele paga esse crédito muito pequeno. Então, a empresa do lucro real não vai querer fazer negócio com o Simples Nacional, porque para ela não vai ter crédito. Então, ela, na hora de dar saída, que ela vai ter débito, ela não vai ter com o que compensar. Então, não faz sentido para ela comprar de um Simples Nacional. Por isso, a reforma veio e deu a opção das empresas olharem, fazer suas contas e ver se vale a pena recolher o IBS e a CBS por fora do Simples, porque aí ela vai trabalhar como se ela fosse uma empresa do regime regular. Todas as regras do regime regular vão se aplicar a ela com relação a IBS e CBS. Ela ficaria dentro do Simples Nacional só para recolher os tributos federais, tá? É que ela ficaria dentro do Simples. Então, gente, ó, lembra aí, anotem aí, por favor, regime híbrido, o que não existe hoje. Hoje, 2026, não existe regime híbrido. Não tem a mínima possibilidade de uma empresa optante pelo Simples Nacional recolher ICMS e ISS por dentro do Simples Nacional, respeitar os limites. Falei aqui e já falei, nenhuma possibilidade, não tem, tá? Não tem. Agora, o que acontece é alguém falar para mim assim, Gilmara, mas não tem um sublimite de regime? E aí eu vou voltar aqui lá para o primeiro slidezinho, rapidinho, só para a gente olhar e aqui vocês entenderem. Esse limite aqui de 4.800 é o limite que eu tenho para recolher os tributos federais. Tá? Você vai continuar recolhendo o imposto de renda, o IPI, a CSLL, a PIS, COFINS, tá? CPP, por dentro do Simples, se tu faturar até 4.800 no ano. Se você faturar 3.600 dos estados para você recolher ICMS e ISS dentro do Simples, você só pode faturar até 3.600.000. Deixa eu anotar aqui em cima. 3.600.000, tá bom? É o valor aí que tu pode recolher ICMS e ISS do Simples. O que acontece, Gilmar, se eu estourar esse limite aqui? Se por acaso, a gente está aqui em junho, né? Junho não é bom que a gente, vou falar junho, julho, a gente nunca entende, mas vamos supor que você estava aqui em abril, tá? Estava no mês de abril e você faturou R$3.601, tá? O que vai acontecer se esse valor aqui for passando, passou maio, junho, julho, e você, por acaso, passar acima de 20% dos 3.600, chegar a 4.320.000 no ano, tá? Você vai sair do Simples Nacional no mês seguinte que você estourar esse valorzinho aqui, tá? No mês seguinte. Aqui tu bateu o sublimite em abril, mas você foi faturando, quando chegou em agosto, você chegou a 4.320.000, tá? Quando foi em setembro, gente, você está fora do Simples. Então, acima de 20%, tá? Acima de 20%, você sai no mês seguinte, tá? Mês seguinte, ao estouro do limite. Se, por acaso, e acontece muito, as empresas freiam, mas eu acho que freiam não efetivamente, mas freiam, pelo menos emitindo documento fiscal, e você manter essa receita aí de 3.600 até o final do ano, até dezembro, você vai passar a recolher o ICMS e o ISS por fora do Simples Nacional a partir do ano seguinte, tá? Então, ó, eu estourei, mas eu estourei e não cheguei a 4.320. Eu fiquei aqui nesse limite, não foi acima, né? Fiquei aqui nesse limitinho. Então, você só vai recolher ICMS e ISS no próximo ano, tá? Então, foi em 2026, 2027, você vai recolher ICMS e ISS por fora, tá? Então, qual é o meu parâmetro? 20%. Maior que 20%, mês seguinte. Menor que 20%, ano seguinte. É o que você fica desenquadrado, tá? Só para a gente pegar aqui. Então, meu limite de 4.800 é para eu continuar dentro do Simples recolhendo os tributos federais, porque quando eu estourar 3.600.000, você já não vai recolher ICMS e ISS por dentro do Simples. Ou vai ser no próprio ano,
ou a penalidade vai chegar para você no próximo ano. Mas com certeza tu não vai recolher se você ficar acima desse valor, tá bom? Aí as empresas ficam com duas obrigações, né? Declarar PG10 e declarar FD e as obrigações estaduais. Aqui, o que eu quis trazer para vocês aqui nesse slide aqui é chamar essa atenção para o regime híbrido, então, para a possibilidade agora da empresa optar. E essa opção pelo regime híbrido, gente, é feita 2 vezes no ano. A opção pelo simples é só uma, é só em setembro. Setembro eu vou lá e digo que se quero ser simples nacional. É irretratável. Só que eu posso dizer, ó, esse semestre eu quero recolher o IBS e a CBS por fora do simples, e eu quero recolher só esse semestre, tá? Então, tu faz a opção em setembro, você disse que você quer recolher. Eu falo assim, eu quero ficar por fora. Quando for em março, tá? Em março, você tem outro período de opção para saber se você quer continuar recolhendo IBS e CBS por fora do Simples Nacional. Então, vamos lá. Opção, bota aqui, opção pelo regime híbrido. A letra não é muito bonita, mas só para lembrar que é setembro e março, tá? A opção que você vai fazer é setembro e março. Vale semestralmente, tá? A opção pelo simples é para o ano inteiro, vai ser simples nacional, a não sei que você estoure limites, né? Que eu falei ali. Mas se você não estourar ou não tiver nenhuma atividade vedativa, você vai continuar no regime, é irretratável. Mas pelo regime híbrido, você vai fazer a opção semestral. Você faz em setembro e faz em março. Gilmar, eu sempre vou poder fazer? Não. Se você tiver recebido ressarcimento, tá? Aqui, ó, deixa eu ver aqui o nome rapidinho, deixa eu só abrir aqui, acompanhar, bonitinho, que meu público aqui aumentou. Vamos supor aqui que a França resolveu, optou por ficar de janeiro, ó, em setembro, a França vai optar por ficar de janeiro a junho recolhendo IBS-CBS por fora do Simples, tá bom? Ela optou. Quando foi em março, ela viu e falou assim, isso não dá certo, isso não é para mim. Eu quero voltar. Mas aí a França fez um pagamento, ali a maior, tá? Ela fez um pagamento, ela estava recolhendo IBS-CBS por fora. Então, ela fez um pagamento a maior e recebeu ressarcimento, tá? O comitê gestor para ela ressarciu o valor que ela tinha ali para receber. Período de apuração, né? Vamos supor que você está apurando janeiro. Está apurando o faturamento de janeiro. Ela viu ali que era para ela pagar só 100 mil reais. Ela recolheu via split. Já tinha 30, mas ela não notou que tinha 30 de split. Ela recolheu os 100 mil, ficou com 130. Aí o comitê gestor viu lá que ela tinha saldo a recuperar, tá? Saldo a recuperar. Ela vai lá e ela protocola a devolução, ressarcimento desse saldo que ela tinha de 30 mil reais. Se o comitê gestor devolver para ela, se ela pediu, e eles vão ver se está tudo certinho, eles vão devolver a ela. Quando for em março, gente, ela não pode pedir para sair do regime híbrido. Ela vai permanecer. Então, Simples Nacional, optante Simples Nacional, que tenha, tá, recebido ressarcimento, não poderá sair do regime no ano que ele recebeu ressarcimento, nem no ano seguinte, tá? Nem no ano seguinte. Ai, Gilmara, mas se eu paguei a maior, eu não teria direito de pedir meu ressarcimento? Não, uma opção que você tem é ficar quietinho. Se você ficar quieto, o comitê gestor vai pegar esse valor que você pagou a maior e vai compensar no mês seguinte. Ele vai usando para frente, vai compensando nos teus débitos futuros. É isso que vai acontecer. Mas se você pedir ressarcimento, lembra então que como Simples Nacional, você não poderá sair do regime híbrido aí de recolher IBS e CBS por fora. Por que fizeram isso? Pense no seguinte, tem uma empresa, o Optante do Simples, um restaurante, o Optante do Simples Nacional, ele resolve fazer a reforma toda do restaurante, toda. O cara quebra tudo, do tijolo, cadeira, mesa, forno, tudo que ele comprou novo em janeiro, vai dar crédito para ele. Então, ele está cheio de crédito. Aí, quando chega lá em março, ele fala assim, quer saber? Eu vou sair desse regime, porque agora já tenho meus créditos, eu vou pedir ressarcimento, encher meu bolso de crédito, e aí eu fico pagando agora, né, quando tiver meu restaurante funcionando bonitinho, eu fico pagando só por dentro do Simples Nacional, e segue minha vida. Então, ele fica um semestre acumulando crédito, que aí o crédito ele tem direito a pedir ressarcimento, tá? Acumulando crédito, e no outro semestre ele quer recolher por dentro do Simples para pagar pouquinho. Aí não pode, tá? Esse planejamento tributário não vai colar. Não vai colar no Simples. A reforma tributária vai
conceder uma apuração assistida, tanto para o regime regular, quanto para o regime do Simples Nacional. O Simples Nacional vai receber uma apuração assistida, e aí, porque hoje ele que declara, né? Declara ali o faturamento, mas ele vai receber do comitê gestor uma apuração já com valor lá apurado, fazendo esse contraste, o que ele pagou a título de split, o que ele deixou de pagar, quanto ele tem que recolher no DAS. Ele vai receber esses valores, tá? A chance de errar é bem menor, gente. A reforma tributária está muito preocupada com conformidade fiscal. Então, a chance de você errar tem que ser muita forçação de barra para tu errar. Porque tu vai receber a declaração só para você fazer ajustes, tá? E aí, inclusive, quando você emitir o documento fiscal, no documento fiscal, o Simples Nacional vai informar qual é o anexo dele e qual é o C-Class TRIB dele, tá? Para saber se a operação é tributada ou não. Com esse código, eles conseguem saber se a operação é exportação, que não tem IBS, eles conseguem saber se a operação é tributada ou não é tributada. Porque todas as notas fiscais, todos os documentos fiscais, todos, vão vir com IBS e CBS, vão ter o campo do IBS e do CBS. Hoje, nós temos 16 documentos fiscais, tá? 16. Mas o pessoal está desenvolvendo muito mais. Estão desenvolvendo a DERE, estão desenvolvendo a nota fiscal de gás, nota fiscal de água, tá? O pessoal está desenvolvendo um monte de outras notas fiscais, mas todos eles vão vir com um campo específico de IBS e de CBS. Por quê? Porque aí a empresa que comprar do Simples Nacional, que não for optante, a empresa do regime regular, compra de um Simples que não é optante ali pelo regime. Ela vai poder se creditar, e aí ela vai olhar o valorzinho que está ali naquela nota para ela se creditar, porque vai estar lá destacado. Quem vai fazer isso é o Simples? Hoje é o Simples que calcula por fora e coloca ali no documento nas informações complementares. Mas aqui não vai ser. O sistema vai calcular. Na hora que o contribuinte preencher essas informações, transmitir, vai entrar um evento que vai mostrar para ele qual é o valor dessa alíquota, tá? Então, vai estar ali no documento fiscal. Quem vai colocar é o próprio fisco, que vai fornecer essa informação para o contribuinte, facilitando a vida. Por isso que eu coloquei aqui, ó, fim do crédito presumido, que não é um crédito presumido, não. O Simples tinha que conceder de crédito para um adquirente do regime regular, hoje, ele vai lá e calcula o valor da alíquota efetiva dele para ele transmitir. Só que agora ele não precisa mais calcular, não. O próprio fisco vai colocar ali naquele documento fiscal qual é a alíquota. Eu só preciso que o contribuinte informe corretamente qual é o anexo dele. Ele é o anexo 1, que é comércio, ou ele é o anexo 2, que é indústria, ou ele é o anexo 3, que é serviço, né? Do 3 ao 5 é serviço. Ele tem que colocar o anexo certo e o eu nunca falo essa palavra certa, é C-Class TRIB, que ele tem que colocar ali certinho, que é a atividade, como se fosse um KNAI, não é um KNAI, mas é um código que identifica a atividade dele, que é para o fisco saber se é tributada ou se não é tributada. E aí eles fazem esse cálculo. Hoje não é fácil fazer esse cálculo, não, é chato, tá? Bem chatinho. Aí, com isso, você acaba ganhando uma transparência, né? Uma transparência ali de qual é a alíquota efetiva desse Simples Nacional, que vai ser destacada na nota fiscal, nota a nota, vai estar ali no sistema, e aí você consegue fazer essa identificação, tanto para quem está adquirindo, tá? Que vai ter direito a esse crédito, o adquirente, quanto para o próprio Simples Nacional, né? Ele vira um sistema bem mais claro de você conseguir identificar essas alíquotas, tá certo? Hoje, aí vocês vão dizer, Gilmara, como funciona o crédito hoje do ICMS? O Simples Nacional, quando ele vender para uma empresa não optante do Simples, gente, quando é uma empresa não optante, aí essa empresa optante tem direito ao crédito, tá certo? Mas esse crédito pequenininho que o cara pagou dentro do Simples Nacional, não é uma alíquota, por exemplo, do Ceará, que é 20% a alíquota modal do Ceará. O cara que compra do Simples não vai se aproveitar de 20%, ele vai se aproveitar daquele 1,25% que foi pago dentro do Simples Nacional, bem pequenininho, tá? E aí, por isso, novamente, a opção pelo regime híbrido, porque aí você pode dar o crédito total, né? Dar o crédito ali total. Eles estão estimando, tá? Isso também, bota na conta do meu CPF, a estimativa é de uma alíquota de IBS na casa dos 20%. 20%. A Receita já disse mais ou menos, ela não publicou efetivamente a alíquota da CBS, né? Mas está dizendo que vai ser 8,8%, tá? De CBS. E o IBS está previsto aí, os estudos estão mostrando que deve vir com uma alíquota de 20%. 3% de município, é o IBSM, né? E o IBSE, que é os 17% de IBSE
dos estados, tá? Então, vocês veem aí como é que vai ser uma alíquota pesada, né, sobre essas mercadorias e serviços, né? Serviços esses que a gente já aprendeu ali, bens materiais, imateriais, inclusive direitos e serviços, né? Na base ali bem ampla de incidência desse BS. Outra coisinha que eu lembrei aqui, que eu não destaquei aqui nos slides, é só para a gente lembrar o seguinte: na emenda constitucional 132, está lá previsto que a gente vai ter os princípios, né, que vão reger toda a reforma tributária. A gente aprende lá simplicidade, transparência, justiça tributária, defesa do meio ambiente e cooperação. E esses princípios, gente, estão expressos na Lei Complementar 123, tá? Ele fala lá na emenda que todo sistema, mas aí o Simples Nacional está lá e colocou expressamente dentro da lei. Então, se perguntar também na prova, aí no futuro a gente saber que também a 123 reproduziu esses princípios, né? E até por isso que a gente está olhando aqui, ó, a transparência tributária por meio dessa emissão de nota, por meio dessa clareza para o contribuinte do quanto ele está transferindo de crédito e o fisco enxergando, né? Está transferindo 1,25 de crédito, não pode chegar a empresa lá e se creditar ou inventar um valor maior, é só aquilo ali que vai de crédito. E uma vez que o contribuinte informe, tá? Qual é o anexo dele, qual é a classificação de código dele de atividade, ele não pode alterar essa informação. Não pode, porque lembra, o crédito vai para outra conta corrente do adquirente dele, o adquirente vai se compensar, vai creditar, e aí quando chegar ao consumidor final, né, que não cabe mais transferência, não tem mais crédito, não gerou mais crédito, aquele valor já foi distribuído para os estados pelo comitê gestor, vai ser distribuído. Então, não pode alterar. Uma vez informado isso, não pode alterar. Por isso que eu perguntei se tem algum contador aqui, porque aí tem que prestar máxima atenção nessa informação que vai ser dada, com calma, sem estresse, porque uma vez informado, não vai poder alterar esse dado na nota, tá bom? Aí eu coloquei aqui do lado, em alguns slides, o fundamento, tá certo? Para a gente olhar. Aqui, se eu não me engano, é até o 47, não é nem 49, mas 47 e o 23 aqui das alíquotas, tá? Só para a gente, às vezes, saber de onde que veio. Eu vou falando aqui, a gente vai fazer um intervalinho, quando der 9 horas, a gente faz um intervalinho de 10 minutinhos, e aí depois a gente retoma, só para não ficar maçante, que eu sei que eu fico falando, falando, e às vezes vocês podem estar já perdido a atenção, né, que a gente presta atenção ali 5 minutinhos, depois a gente já dispersa. Aqui, só queria chamar a atenção, né, a gente viu ali, eu trouxe um anexo do Simples Nacional, bonitinho, da guia do DAS, eu recolho no DAS, eu falei que tem as alíquotas efetivas ali no anexo, e aí eu tenho essa distribuição aqui, ó, quanto que vai para o INSS, que é a CPP, a contribuição patronal, 30%, o imposto de renda, 15%, isso não é para todas as, eu tenho por faixa, tá, gente? Dependendo da faixa do meu cliente, é o que eu tenho essa distribuição e qual é a atividade dela, que é uma indústria, tá? Então, ela vai ter essas faixas aqui. Então, daquela alíquota, vamos supor que ela pagou 10%, né? A alíquota dela foi 10%. Desses 10%, 30% é CPP, 15% é da pessoa jurídica, 10% é CSLL, 30% é de IBS e 15% é de CBS. Se você somar isso aqui, dá 100%, tá? Aí, o que é que eu vou transferir, tá? Para esse meu contribuinte do lucro real, que não é o optante do Simples, ele é do lucro real. Ele vai receber só esses 30% aqui de CBS, tá? É que ele vai poder se creditar, e esses 15% aqui aqui eu falei errado, né? 30% de IBS e 15% de CBS. É só isso que vai ser extraído para que ele possa compensar um futuro débito, fazer a extinção do débito dele por meio desse crédito aqui que ele está recebendo. O crédito no IBS é financeiro, tá? Financeiro. Você não vai ter crédito aparecendo no conta corrente do teu adquirente, para quem você vendeu, se não houver a extinção, tá? A extinção desse débito. E eu já falei para vocês como é que vai se dar essa extinção. Ou o contribuinte do Simples vai pagar o PG-10, ou ele vai ter recolhimento via split, ou vai ser recolhimento feito pelo adquirente, tá certo? Gilmar, e do regime regular, as instituições elas se reduzem a isso? Não, artigo 27 da 214. Ela vai trazer para a gente 5 modalidades de extinção, tá? Isso é para todo mundo. Qual a primeira? Compensação. É a que mais vai ser usada. Compensação. No Simples vai ter compensação? Não. Por que no Simples não tem compensação? Porque Simples não tem crédito. Lembra disso? Simples não tem crédito. A não ser, aí novamente, que ele opte pelo regime híbrido. Se ele optar pelo regime híbrido, para o IBS e CBS, ele é regular, ele não é simples, ele é regular. Simples Nacional não tem crédito,
tá bom? Por isso que ele não pode fazer compensação. Agora, eu sou do regime regular, eu vou extinguir por compensação, por pagamento feito pelo sujeito passivo, e eu espero que nessa altura do campeonato todo mundo já tenha mastigado o sujeito passivo. Quem são meus sujeitos passivos, meus contribuintes do IBS e da CBS, gente? Artigo 21 da 214, ela fala para a gente que é o importador, o fornecedor e o adquirente. Eu até falo que isso aqui é o FIA. Tá? FIA, fornecedor, importador e o adquirente, tá? A gente aprende lá no artigo 3º dessa lei também, das 214, que ele fala que o adquirente é aquela pessoa que dá a contrapartida, né? A contraprestação. A gente tem adquirente, destinatário é contribuinte, né? Ele fala assim, ao longo da lei, mas geralmente quando tem uma contrapartida, quem paga, quem tira o dinheiro do bolso, ou quem presta o serviço ali que vai ser em troca, faz a permuta, essa pessoa é adquirente, tá? Quem apresenta a contrapartida é o adquirente. O destinatário é, às vezes, a pessoa que recebe a mercadoria, mas não tem um ônus, tá? Ela só recebe. Na maioria dos casos, destinatário e adquirente é a mesma pessoinha. Mas algumas vezes você compra um presente para sua mãe, você que paga, mas você manda entregar para sua mãe. Sua mãe é destinatária, você é adquirente, tá? É o artigo 21, lista para gente esses contribuintes. E fala assim, além de outros previstos ao longo da lei. Mas aqui gravem esse grupo do 21, importador, fornecedor e adquirente. Adquirente é na licitação pública ou judicial, vocês vão ver ele como contribuinte, tá? Do IBS. Aqui, então, novamente, só lembrando aqui do Simples Nacional, não há geração de crédito, tá, gente? O Simples Nacional não tem crédito. O regular, quando ele optar, tá? Quando um regular comprar do Simples, ele pode, se ele comprar, ele pode optar por uma alíquota pequenininha, se esse Simples não optou pelo regime híbrido, e se optou pelo regime híbrido, ele vai com as mesmas regras do regime regular, vai com a alíquota cheia, vai com todo o crédito de BS, CBS naquela operação, tá bom? Achei essa figurinha aqui bem legal, porque dá para a gente ver ali, só extrair na parte que interessa. Eu trouxe aqui um estudo de caso, só para, às vezes, deixar mais concretozinho, mais próximo ali da nossa realidade. Vamos supor o seguinte, que eu tenho uma indústria, tá certo? E ela tá ali vendendo para uma outra empresa, tá? É uma operação B2B, uma entre empresas, tá bom? Não é para um consumidor final, não é para pessoa física. É uma operação entre empresas. O que vai acontecer? O meu vendedor, que é a indústria, ela é optante pelo Simples Nacional, ela está no anexo 2, lembra? Anexo 2 é da indústria, anexo 1 é do comércio. E ela está na terceira faixa, certo? Eu vou ter aqui como comprador uma montadora, que está no lucro real. Então, ela está ali no regime regular. O valor de venda ali das peças foi 10 mil reais. Vou considerar que o valor da minha operação é 10 mil reais. A alíquota efetiva, e a gente vai já ver como é que a gente vê essa alíquota efetiva, no DAS, ela foi de 10%. Tá certo? Foi minha alíquota efetiva sobre essa operação. Então, a gente já sabe, 10% de 10 mil vai pagar R$1.000, tá certo? O imposto, então, pago no DAS sobre essa nota será de R$1.000. Aí a gente vai olhar lá para o anexo, aqui nesse anexo 2, terceira faixa, e nós vamos ver o seguinte, que desses R$1.000, ela tem lá as repartições. Quanto é de imposto de renda, quanto que é de IBS, quanto é CBS. Então, ela diz aqui no anexo 2 para a gente que na terceira faixa, 32% desses R$1.000 vai para título de IBS, 320. Na terceira faixa, aqui, 10% dessa arrecadação vai para a CBS, ou vai para a Receita Federal. Então, isso aqui é o Comitê Gestor está recebendo, essa parte aqui a Receita está recebendo, e os outros 580 a gente vai mandar aí para a Receita Federal, né? Vai tudo aqui, porque é tudo da União, né? Tudo federal aqui. Aí ele fala assim, conclusão, vamos ver aqui. A montadora, ela vai apropriar R$420. O que é 420, Gilmara? 320 de IBS, mais 100 da CBS. Perceba, só para eu trouxe aqui, essa figurinha aqui de cima. É só ela traduzir de números. É só para você notar que o que o sistema ali, a montadora do regime regular, vai se aproveitar é só dessa partezinha amarela. Só isso que ela bebe, que é exatamente os 320 e os R$100. Ela não se acredita desse outra parte aqui, ó. Esse montante aqui não gera crédito para ela. É só essa partezinha de IBS e CBS. Tá bom, gente? Outra novidade, essa aqui é a novidade que é chocante para o Simples Nacional. Simples Nacional pode optar por recolher, tá? É o que está previsão no artigo 18, tá? Da Lei Complementar 123, que o Simples Nacional, ele pode recolher o faturamento, tá? O tributo, a cesta de tributos dele em cima
do faturamento, da receita bruta dele auferida no mês, ou da receita bruta que ele receber. Tá? O Simples Nacional, então, pode optar pelo regime de competência, então, em cima da receita auferida, ou ele pode informar e recolher em cima da receita recebida. Recebida. O que acontece com esse Simples? Se ele e essa opção dele é irretratável para todo o exercício ali, para os 12 meses, tá? Que ele faz essa opção. Ao optar pelo caixa, ele tem que receber esse valor de caixa que ele declara em janeiro, por exemplo, até o final do ano seguinte. Então, vamos supor que a gente tem em janeiro de 26. O Simples Nacional tinha que receber esse valor que ele declarou em janeiro de 26 no competência, mas não calcula imposto, porque ele é do regime de caixa, ele só declara ali quanto que ele emitiu de nota fiscal. Eu emiti 100 mil, mas eu recebi no caixa quanto? 0. Então, ele não paga nada, porque dos 100 mil que ele vendeu, ele optou pelo regime de caixa, ele não recebeu nada. Esse 100 mil dele tem que ser recebido até o final do exercício subsequente. Então, até o final de dezembro de 27. Esses 100 mil tem que aparecer lá no PG10 dele, tá bom? Aí que a gente tem muita empresa que tem receita, declara ali as vendas, as notas, mas não recolhe um centavo, porque diz que é optante do caixa. Tá? Aí vai girando a bola, vai girando. Quando chega lá em dezembro, ela coloca os 100 mil, mas ela passa esse ano todinho aqui, ó, botando faturamento, mas não recolhendo nada. A reforma tributária chega e acaba com o regime de caixa, tá? Então, as empresas que antes se planejavam, tem empresa séria, né, que trabalha ali certinho, se planejava para só pagar em cima daquilo que ele recebeu, afinal, ele vendeu para o cliente e parcelou aquele débito em várias parcelas, não recebeu nada, ou fez uma venda ali para entrega futura e ainda vai receber um dia, não teve dinheiro no caixa para não desembolsar, né? Ele optava pelo regime de caixa. Agora, não teremos mais com a reforma tributária, tá, gente? Não tem mais. O contribuinte vai ter que pagar em cima da receita oferida. Ele pode não ter recebido um centavo, mas se teve saída da mercadoria, teve o fato gerador, né? Vai declarar ali naquele momentinho a receita e fazer o recolhimento no dia 20 do mês subsequente, né? O Simples Nacional recolhe ali até o dia 20 do mês subsequente. Vai pegar ali o PG10zinho dele e fazer o recolhimento. Isso é uma grande mudança, tá? A gente tem muitas empresas aí optantes pelo regime de caixa. É um planejamento, elas vão ter que sentar, fazer o planejamento tributário delas e verem como é que elas vão trabalhar com essa ausência de capital de giro, né? Porque agora elas vão ter que ter para pagar ali mesmo você ter recebido, tá bom? Falta 5 minutinhos para as 9, tá? Eu acho que eu trouxe aqui uma outra matriz, só para a gente olhar aqui, ó, fato gerador, momento do recebimento. Eu vou só terminar esse assunto do regime de caixa e a gente faz um intervalozinho, tá bom? Então, faturamento versus pagamento. Meu primeiro cenário que eu tinha aqui no regime de caixa, como é que funciona hoje? Hoje, é como está hoje, tá? No momento do recebimento, é que o cliente declara ali aquele faturamento para gerar a alíquota, aquela alíquota, por exemplo, do 10% da indústria, geraria em cima do faturamento dele, tá? Então, ele vai pagando conforme o dinheiro vai entrando no caixa dele. Então, a empresa não recolhe imposto sobre a parcela que ela não recebeu. Na nova regra, no momento que ela emitiu o documento fiscal, seja de venda de mercadoria, seja de prestação de serviço, tá? Então, a gente vai ter a receita oferida, neste momento, ela vai pagar o PG10 em cima do valor integral da venda que ela fizer ali no mês, tá? Por mais que ela parcelou em 200 vezes, no PG10, ela vai pagar em cima dessa receita oferida, tá? Então, o imposto vai ser pago, e se ele não pagar, ele fica inadimplente lá na receita, aí a PGFM vai lá, é a Procuradoria-Geral da Fazenda, se ele não pagar, vai fazer a inscrição dele em dívida ativa e abrir ali a execução fiscal contra ele, né? Se ele não fizer o pagamento ali no prazo. Se ele for um MEI, tadinho, excluído do regime do MEI e jogado lá no Simples Nacional. Se aí no Simples ele não pagar também, aí ele é excluído do regime como um todo. Quando o MEI é excluído, essa é uma curiosidade, né? Quando ele é excluído, gente, ele vai direto para o Simples, o MEI. Agora, tem uma figurinha do nano empreendedor. Alguém já ouviu falar do nano empreendedor? Já, perfeito. O nano empreendedor está previsto na Lei Complementar 214. São as pessoas, tá, que vão receber até metade do limite do MEI. O MEI não é 81 mil anuais, né? E se for MEI caminhoneiro, é 251.600, tá? Do MEI caminhoneiro. Então, a pessoa que receber até 40.500 no ano, tá?
ela é considerada nanoempreendedor. Ela é uma não contribuinte do IBS e da CBS, tá? No artigo 26. Não contribuinte. E aí, como que vai ser oferida essa receita dele? Então, para entregador, para motorista de aplicativo, você vai pegar 25% daquilo que ele recebe da plataforma e vai contabilizar como receita dele. E aí você vai somando ao longo ali do ano para ver se vai dar os 40 mil, tá bom? Você pega 25%. Então, na verdade, o cara tem. Se eu pegar 25% do que ele recebe, na verdade, o limite dele é 4 vezes maior, né? 4 vezes maior que o limite do MEI. Porque eu só vou considerar 25% da receita dele para fins de controle, se ele é nano ou se ele não é nano empreendedor. E ele não está dentro da Lei Complementar 123. Achei que eles tiveram colocar essa figurinha, que eles fossem colocar na 23, assim como está o MEI. Mas não está na Lei do Simples Nacional, tá, gente? O nano empreendedor, até que diga o contrário, não é um optante pelo Simples Nacional, tá? Não é um Simples Nacional, não é uma modalidade, embora ele use como parâmetro o limite do MEI, ele não faz parte do corpo ali teórico, do corpo jurídico do Simples. Não está na 123, só está na 214. Tá bom? É mais para questões previdenciárias, acredito eu, que eles fizeram isso, só para o pessoal começar a recolher para a Previdência, para um dia ali, se for o caso, se aposentar, se houver dinheiro. Vamos fazer um intervalinho, 10 minutinhos. Para mim aqui são 20h59. E aí a gente retoma, tá? Só para descansar aqui a voz. E aí vocês também tomam uma água e a gente volta. Eu volto pontualmente às 21h09 e a gente continua, tá bom? Tem mais assunto legalzinho para a gente ver. Beleza. Aí se tiver alguma dúvida, gente, deixa aqui para mim nos comentários, no chat, que aí eu tento responder. Se não souber também, não tem problema de dizer que não sei. Eu estou contando aqui o intervalo, tá bom?
Vamos lá, tudo certinho. Estão aí? Estão me escutando? Por favor, me digam aí, por favor. Um sinalzinho, uma mãozinha para cima. Perfeito. A Júlia me disse, ó, tá escutando. Renato também. Perfeito. Muito obrigada. Vamos embora. Vamos continuar aqui. Já falamos isso aqui, né, do caixa. Nova forma de calcular RBT12. Eu falo assim, meu Deus, o que é RBT12? É a receita bruta tributária dos últimos 12 meses, tá? Essa RBT12, ela é crucial para tu calcular qual é a tua alíquota efetiva no Simples Nacional. Eu vou pagar 10%, vou pagar 8,5%, vou pagar 7,5%, eu preciso da minha RBT12. Então, eu vou olhar para os 12 meses passados e vou ver qual foi a minha receita. Tá? Eu falei para vocês, a primeira faixa ali do comércio, por exemplo, é 180 mil. Então, quem faturou até 180 mil nos 12 meses anteriores está na primeira faixa ali que começa em 4 alguma coisa. Esqueci ali qual é a alíquota nominal. Tá? Mas você precisa dessa RBT12 para calcular. E aí, como que a gente fazia? Se eu queria calcular o mês de abril, por exemplo, abril de 2026, eu simplesmente olhava para os 12 meses anteriores a abril. Então, eu ia contar lá de abril de 2025 até março de 2026. Continha fácil. Pegava ali qual era a receita acumulada de abril de 25 até março de 26, eu ia somando ali, o PG10, ele já dá esse valor, tá? Mas se você quisesse, você podia vir somando quais foram as receitas que você teve nesses 12 meses, e era a tua RBT12 que você utiliza ali para calcular. Gente, Simples Nacional não faz esse cálculo, a não ser quando ele vai dar o crédito, lembra aquele créditozinho pequenininho que ele precisa colocar esse valor na nota fiscal. Mas tirou disso, ele simplesmente joga o faturamento no PG10 e o sistema já calcula o valor dos 8 tributos que ele recolhe por dentro do Simples, tá? Mas aí o que aconteceu? A reforma tributária veio e disse, olha, nós não vamos calcular em cima dos últimos 12 meses só. Eu vou pular o mês antecedente. Então, se eu quiser ainda calcular abril, o que eu vou fazer? Eu vou mostrar isso para vocês, tem um outro slide mais explícito. Se eu quiser calcular abril, eu vou pular março, não conto de março. Eu pulo março e eu vou para fevereiro. Então, eu faço a conta de março do ano anterior, de 2025, tá? O período de março de 2025 até fevereiro de 2026. Foi isso que ela mudou, porque eles falaram o seguinte: se a gente pegar o mês anterior, o contribuinte, se ele tiver um estouro de faturamento, eu já tenho uma aplicação imediata desse faturamento dele no mês seguinte. Então, vamos dar um tempo para ele se planejar, que a receita dele subiu muito. Acho que, olhando aqui, eu trouxe um slide com isso aqui desenhadinho, acho que fica mais fácil de vocês conseguirem enxergar o que eu estou falando. Aqui, ó, um exemplo, tá? Se eu quiser calcular, por exemplo, a apuração, fazer minha apuração de março de 27, já está no futuro, tá? Tá lá já no próximo ano. Se eu quiser fazer minha apuração de março de 27, o que é minha receita bruta dos 12 meses? O que é meus 12 meses? Não vou contar a partir de fevereiro, como a gente faria hoje, que eu olharia logo para o mês anterior e faria a conta. Eu pulo o mês anterior e eu faço essa contagem do mês, a partir do mês de janeiro, aqui no meu exemplo, tá? Eu quero calcular março. Então, minha receita dos últimos 12 meses vai ser de janeiro de 26, tá? Até aqui, essa aqui tá errado. Tinha que ser de janeiro de 26, se eu quero janeiro, tinha que ser dezembro, né? Dezembro de 25, para dar 12 meses. Dezembro de 25 até... Deixa eu contar isso aqui rapidinho, gente. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. Olha aqui como aí botou agosto. Outubro, novembro, dezembro. Desconsidera esses meses aí, desanira, ó, desanira. Tá, isso aqui dá sem fazer a apresentação aqui, ó. Eu botei até, nem mudei, que é para vocês saberem que foi no notebook LM. Acontece, tá? Acredito que essas imagens aqui, mas era aqui. Se eu quisesse calcular, aqui como eu falei para vocês, estou calculando março, eu pego, pulo fevereiro, né, do período, e aí eu fico nos últimos 12 meses, que aí eu vou pegar de dezembro a janeiro, tá? De dezembro de 24, dezembro de 24 a janeiro de 2025, ou é novembro. Eu só calcular meus 12 meses. 2, 3, porque eu tô achando que aqui tem 11, tá? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pior que tem 12 mesmo, tá? Então, ele só trocou aqui pra gente. Se eu estou calculando fevereiro de 27, eu venho de janeiro de 25, tá? Janeiro de 25
a janeiro de 2026. Embora eu acho que tem alguma coisa estranha. Não sei qual mês que ele comeu aqui para mim, mas tem um mês faltando. Setembro. Ó, cadê setembro? Setembro não está aqui. É por isso que essa conta não está certa, tá? Porque aí se eu vier aqui para calcular, tá faltando setembro, gente. Então, setembro que a Yá não comeu. E eu olhei meus slides, mas eu não verifiquei essa falha aqui. Tá faltando um mês aqui, não é de janeiro, é janeiro. Você conta o mês anterior e vem fazendo essa continha. Mas eu acredito que vocês tenham entendido, né? Se hoje, atualmente, se eu quisesse fazer março, eu simplesmente ia contar de fevereiro, tá? Hoje, de fevereiro de 2027 até. Eu pegava março de 2025 até fevereiro de. Março de 2026, a pessoa tocando também. Março de 26 até fevereiro de 2027, tá? Esse seria meu período. Agora, eu simplesmente deixo o mês anterior, pulo ele e faço a contagem para os 12 meses para trás. Simples assim, eu faço um saldo. Eu novamente falo para vocês, do simples não é simples, porque até nisso aqui a gente se enrola para fazer a contagem. Tá? Ainda bem que o PGDAI já entrega o valorzinho lá de RBT12, tu já consegue olhar para os 12 meses. Mas no calendário a gente passa ali o olho rapidinho e identifica. Então, teve essa mudança, tá? Então, fiquem atentos novamente. Tiver um colega contador, tiver uma empresa também aqui, se alguém for dono de empresa, pede para o teu contador olhar para essa RBT12 para ele não fazer o cálculo do teu tributo errado. Isso foi introduzido pela 214, tá bom? Eu tenho esse mês cego aí, que eu não posso contar mais, tá bom? A partir de janeiro de 27, fiquem de olho, tá bom? Tem que reconfigurar os sistemas, tá? Os sistemas aí de calcular a receita aí no PGDAS. Aí eu trouxe só um casozinho aqui para a gente olhar, um caso concreto. Eu tenho a indústria ainda, XYZ, que vai emitir uma nota fiscal em novembro de 2026, tá certo? Aí, sobre a regra antiga, como é que ela calcularia? O contador somaria novembro de 25 até outubro de 26, tá? 12 meses passados e acabou. Aí, como a Receita teve um pico de receita ali em outubro de 500 mil, a sua RBT12 ela já ia explodir a alíquota dela no mês seguinte. Em novembro, ela já teria uma alíquota ali bem maior, porque o 500 mil iria influenciar, ia fazer ela mudar de faixa. Tá? E conforme as faixas, gente, a alíquota vai ficando mais gravosa. Vocês vão ver que o comércio, por exemplo, falei, a primeira faixa é até 180 mil. A última faixa é para aquelas empresas que faturam ali acima de 360 mil. Tá? E vocês vão ver que essa faixa é mais gravosa. Qual é a solução que a 214 trouxe para a gente? Se é novembro que ele está calculando, ele vai ignorar o mês antecedente, que nesse caso é outubro, tá certo? Ele ignora, aí ele vem aqui e faz a soma, né? De outubro de 25 até setembro de 26. É o que ele faz, essa contagem de 12 meses para fazer a continha, tá? Aí um planejamento de curtíssimo prazo. De qualquer forma, os 500 mil que ele recebeu em outubro não vai influenciar a receita de novembro, beleza. Mas a de dezembro vai ser influenciada. É só para que o contribuinte tenha um tempo de se planejar, porque já que ele teve uma receita maior ali, ele vai ter um tempo maior para saber, olha, no próximo mês eu vou ter recebimentos, ele é do regime de caixa, né? Eu vou receber, eu vou ter dinheiro para complementar, conseguir pagar essa receita que eu tive a maior. Quando é competência, não tem problema, mas aqui não vai fazer diferença, tá? Então, a RBT12 nova, ignora o mês anterior, tá? Os seus 12 meses tem um período cego, tá? Lembra disso. Então, aqui só para deixar mais clarozinho, ó, outubro de 26, faturamento de 100K, só para vocês olharem aqui para a gente. Split no Simples Nacional, gente. O split que nós vamos ter no Simples é o simplificado. Vocês sabem que split é uma das modalidades, né? Eu até falei para vocês, acho que eu estava falando do artigo 27, né? Que eu falei de modalidade de extinção, aí falei da compensação, do recolhimento pelo adquirente, tem o pagamento pelo sujeito passivo, que eu até estava falando para vocês quem são os contribuintes, né? Ali. Aí tem o recolhimento, o pagamento feito pelo responsável tributário e eu estou esquecendo o split. E o split. São os cinco modalidades. Split, recolhimento pelo adquirente, pagamento
pelo sujeito passivo, compensação e pagamento feito pelo responsável. São essas 5 modalidades de extinção do IBS e da CBS que vão dar direito ao crédito ao contribuinte. Nós, quando estudamos tributário, direito tributário, a gente aprende lá que tem outras modalidades de extinção do crédito, prescrição, decadência, transação, conversão do depósito em renda. Essas modalidades não dão direito a crédito, tá? Não dão direito a crédito de IBS e CBS. Para dar direito a crédito de CBS, tem que ser uma das 5 que eu falei anteriormente, que está no artigo 27 da Lei Complementar 214, tá bom? Gente, eu falo rápido, né? Eu tenho hora que eu falo aqui, assim, desacelerada. Eu vou mais devagarinho, qualquer coisa, se não estiver entendendo, falem comigo, tá bom? Se estiver muito acelerada a pessoa, que eu vou falando rápido. Só recapitulando as modalidades de extinção. Compensação, pagamento feito, recolhimento feito pelo adquirente, pagamento feito pelo contribuinte, ou sujeito passivo, como você quer colocar, é que o sujeito passivo tem responsável e contribuinte, né? Mas pagamento feito ali pelo contribuinte, pagamento feito pelo responsável, tá? Então, eu tenho contribuinte e responsável, são nossos 2 sujeitos passivos. E eu tenho ainda o split payment. O split, tem um split inteligente, que consegue ver qual é o crédito e cobrar exatamente o valor que tem que ser recolhido daquele contribuinte, e eu tenho o split padrão e o simplificado. Aqui, gente, eu vou ficar com o simplificado, no Simples Nacional, que é esse que vai ser exigido. O que é o simplificado? A depender do ramo da atividade, o comitê gestor vai fixar uma média, vai dizer assim, esse cara aqui é um varejista, supermercado. Geralmente, supermercado ali, portanto, pelo Simples, tem uma média de crédito de IBS na faixa de 3%, tá? Então, todas as operações que aquele supermercado fizer vão ser tributadas 3%, tá? Todas. É uma média. É dado uma alíquota padrão para ser cobrada ali naquelas operações que vão ser debitadas de todas as operações que esse supermercado realizar, tá bom? Então, é uma estimativa que é dada. Aí o texto da lei diz assim, prestadores de serviço de pagamento eletrônico deverão segregar e recolher, no momento da liquidação financeira da transação, os valores de IBS e de CBS, com base nessa alíquotazinha pequena que vai ser dada para esse segmento. Às vezes, o segmento do supermercado vai ser, de fala varejista, vai ter uma alíquota de 3,5%, mas quando for um segmento industrial, às vezes vai ter uma alíquota de 5%. Cada segmento, o comitê gestor vai fixar uma alíquota, tá bom? Então, o físico não vai esperar o final do mês, aquele período de apuração, que você vai receber o DAS, a declaração assistida, ele não vai esperar isso para você fazer o recolhimento. Ele vai, a cada operação eletrônica que for realizando ali naquele momento, essa operação, aquele Pix, aquele cartão de crédito que tu passa, aquele boleto que é liquidado ali, ele já vai, a instituição financeira, ela já vai fazer, splitar é dividir, tá? Split é dividir. Ela já divide o valor que vai para o comitê gestor e o valor que vai para o vendedor, quem estiver vendendo. Então, ela já faz essa diferença. Vamos ver umas outras imagens aqui que ajudam a gente a entender melhor essa operação. Essa aqui, acho que fica bem legal. Dá para olhar direitinho. Então, o cliente vai até uma empresa do Simples, compra, ela faz um pagamento aqui de R$ 1.000 no Pix, no cartão de crédito, tá? A empresa, a maquininha, ali, o intermediador financeiro, ela vai receber esse valor e ela, com base na plataforma, vai consultar a plataforma, vai dizer, esse segmento aqui é 4%. Ela vai segregar 4% aqui da operação e vai mandar para o comitê gestor, tá certo? Para o comitê gestor e para a Receita Federal, ali do percentualzinho da CBS, e vai mandar automaticamente. Aí o vendedor só vai receber a diferença daquilo que foi retido, tá certo? Então, deixa eu só voltar aqui ao slide anterior, só para a gente ver aqui o passo a passo, tá? Então, eu tenho um recolhimento fixo, pré-estabelecido, tá certo? Vai ser diferente do modelo padrão, em que você consulta a nota no tempo real, né? Vamos supor aqui que a Júlia tem uma loja, e a Júlia, ela emite uma nota fiscal. Essa nota fiscal, gente, que a Júlia emitir, vai gerar uma conta corrente, tá? Para o adquirente dela, vai estar lá um débito da Júlia, tá certo? A conta corrente do adquirente dela só vai aparecer o crédito quando Júlia pagar, quando Júlia extinguir esse débito tributário. E aí, novamente, lembra, nem sempre vai ser a Júlia que vai pagar. Algumas vezes vai ser o adquirente. O adquirente fala assim, deixa, eu vou optar, eu quero pagar essa conta aí, porque Júlia é caloteira, Júlia não vai pagar, então eu quero garantir meu crédito, deixa que eu pago. Aí ele pega e se responsabiliza pelo pagamento. Ele faz o pagamento, aparece o crédito para ele. Diferente do que acontece com o ICMS. ICMS, o crédito é escritural. No IBS, o crédito é financeiro, tá certo?
Então, a Júlia vai emitir esse documento fiscal, vai ter o conta corrente lá bonitinho, e aí quando o sistema não vai consultar esse documento fiscal automaticamente, ele já tem um valor pré-estabelecido, então ele vai só pegar o valor da operação, tá? Só o valor da transação ali que foi realizada, e vai pegar esse percentual que foi estabelecido. Então, foi 4%, e dos R$ 1.000, ele pega R$ 4, e aí transfere esses R$ 4 ali para o comitê gestor uma parte, e para a Receita Federal outra parte, tá bom? Aí, depois disso, pegou o dinheiro, eu tenho a extinção do débito, né? Foi ali R$ 4, já quita, já extingue o débito tributário, já vai aparecer ali, embora split feito pelo simplificado, não gera crédito para o adquirente, tá? É vedado o crédito, o recolhimento por esta via não gera crédito para o adquirente do regime regular, aqui é vedado, tá na lei mesmo essa vedação. E a gente vai ver aqui um saldo remanescente, tá? Se houver retenção, se a retenção for maior, então eu peguei 4%, né? 4%, R$ 4. Mas, na verdade, a Júlia só deveria recolher R$ 2, né? Ao invés de 4, ela só tinha que recolher 2, ela vai pedir ressarcimento, tá? Vai pedir ressarcimento ao comitê gestor, que vai devolver essa grana para ela, tá? Ou vai ficar para compensar nos próximos períodos. Se Júlia fizer esse pagamento, gente, entre o final do período de apuração, tá? Entre o final do período de apuração e o período que o comitê gestor mandar essa valor que ela deveria recolher para ela e ter saldo, aí o comitê gestor mesmo devolve em 3 dias úteis, tá? Esse imposto que foi retido indevidamente. Vai devolver para ela, para a Júlia. Aqui, só uma transação com números, tá? É o mesmo assunto, só que com números que a gente fica mais fácil de ver. Então, eu falei aqui, ó, um consumidor, cliente, eu fui até a loja da Júlia, comprei, paguei no meu cartão de crédito, a maquininha lá da Cielo, tá? Pega e transfere para o comitê gestor, vamos supor que a alíquota de BSBS foi 4,2%. Vai separar R$ 42, vai enviar instantaneamente para o cofre do comitê gestor e vai repassar para a Júlia apenas R$ 958. Então, percebam como a minha possibilidade de sonegação, tá, fica praticamente zerada, tá? Se o meu valor da minha operação for mesmo R$ 1.000, a nota fiscal R$ 1.000, passei na maquininha certinho, eu já tenho a liquidação, pelo menos parcial, né? Que é uma estimativa, 4,2. Às vezes a alíquota também vai ser 8, vai ser 6, mas aí ela paga a diferença lá no PG-10, no DAS, mas vai ser esse valor instantâneo ali de 4,2, no meu exemplo. Eu tenho torna praticamente impossível, né? Assim, a inadimplência nesse tipo, porque a operação já é extinta ali, o crédito débito já é extinto nesse momento da transação, em milésimos de segundo, rápido assim, tá? Em decorrência disso, eu tenho aqui algumas, eu chamei aqui de guilhotina tecnológica, tá? Das penalidades previstas na 123, em decorrência de omissão de receita. Porque se agora eu tenho tanta tecnologia, a gente fala que a reforma tributária, ela é disruptiva, né? É uma mudança, mas ela é uma mudança não só tributária, mas ela é uma mudança tecnológica, ela é uma mudança cultural, tá certo? Ela é uma mudança financeira, tá certo? Porque agora, eu falei, crédito, o crédito só existe se alguém quitar aquele débito, antes tiver extinção do débito, aí aparece o crédito na conta corrente do contribuinte, enquanto a gente está acostumado com crédito escritural. Basta ter destaque na nota do meu ICMS e o outro já se acredita, mesmo que o contribuinte ainda não tenha pago esse ICMS, mas o crédito já foi. Aqui não existe essa possibilidade, tá? Então, agora que a gente tem muita tecnologia, o que vai acontecer? Cruzamento de dados. Cruzamento de dados. E uma das coisas que eu falei com vocês nos vídeos, nas gravações, é dessa integração, né, entre Receita Federal e o comitê gestor, que vai representar ali o IBS. Então, a Receita, quando receber uma transação, tiver ciência de uma operação financeira, que às vezes o Estado não está enxergando, ela vai disponibilizar essa informação na plataforma de integração entre os dois entes subnacional e o federal, tá? Entre o comitê gestor e a própria Receita. Então, você tem essa informação para fiscalizar esse contribuinte. Então, perceba aqui no split. Eu tenho a união do documento fiscal eletrônico, obrigatório, que tem que emitir a nota fiscal, tem que cumprir essa obrigação acessória, tá? Eu tenho uma RBT12 em tempo real, que o sistema consegue enxergar qual foi a receita desse contribuinte, ele está olhando o PG-10 dele. Eu tenho split, que cria um ambiente de malha fina contínua, ele está sempre olhando se a Júlia ele fez o recolhimento daquele valor que foi splitado, na verdade não é nem a Júlia, né? A maquininha já vai fazer o split.
Júlia, querendo ou não, a maquininha já separa ali o valor, tá? E as plataformas digitais adquirentes enviarão as declarações de faturamento automaticamente. Então, as plataformas do Fisco, né, que estão sendo desenvolvidas, a gente não tem, tá? Estão sendo desenvolvidas, elas vão entregar essas declarações. Então, eu faço um cruzamento muito rápido. Ora, se a Júlia emitiu ali no mês 5 notas de R$ 1.000 cada uma, ela faturou 5.000. A maquininha via split, porque pagaram eletronicamente, pagaram ali 4.000. Mas a Júlia colocou no PG10 dela ali na hora que ela declarou, que recebeu assistida, ela ajustou e disse que foi só 2.000. Então, o sistema consegue enxergar uma possível omissão de receita, principalmente cruzando com essas informações financeiras, tá? Digitais. Agora, tudo muito digital, né? A gente com muita informação no digital. Então, permite um cruzamento de receita aí, tá? E quase que uma impossibilidade de omissão. É aquilo que eu falei com vocês antes. A não conformidade é a exceção. A regra é conformidade fiscal, porque o sistema vai te dar a informação, vai falar, olha, Júlia, você deve R$ 10.000, está aqui, foram essas operações que você realizou. E aí, Júlia pode alterar aquelas informações, colocar ajustes, e aí chegar a R$ 2.000, mas aí é ela que está ali imputando aquelas informações, mas o sistema está de olho e vai fazendo cruzamentos. Então, olhou ali, foi splitado 5.000, como é que ela disse 2.000? E aí a gente tem as consequências, né? O artigo 29 da 123, ela vai dizer, por exemplo, que eu posso excluir essa empresa de ofício, tá? Não é por solicitação, mas de ofício. O fisco de ofício retira a empresa do Simples com base no desembaraço, a fiscalização, com base na não informação, na não prestação de informação que ela é obrigada a prestar, tá? Então, você acaba tendo a possibilidade de ser excluído, além de você ter o desenquadramento retroativo ao evento causador. Então, às vezes, a Júlia cometeu essa redução. Júlia, desculpa estar usando o seu nome, tá? Espero que você não esteja chateada aqui de eu estar usando você como exemplo. Mas você ter esse efeito retroativo ao período em que você causou esse dano. Ela fez lá em abril de 27, e aí isso foi descoberto, ou foi visto, o sistema rodou, cruzou, lá em 30. Lembra que a gente tem 5 anos aí para fazer essa avaliação para decadencial, né, do crédito tributário. Então, a gente vai ter também, a possibilidade, né, da aplicação de multa qualificada, tá? Sobre IBS e ICBS, quando não recolhido, tá? E aí também você pode ser autuado por crime contra a ordem tributária, tá? Potencializada pelo compartilhamento dos dados entre o Comitê Gestor e a Receita Federal. Lembra aí das nossas plataformas de integração. Outra novidade que não é só por Simples, tá, gente? Mas para todo o sistema, é essa comunicação com o contribuinte via domicílio tributário eletrônico, tá? É uma plataforma só, única de comunicação com o contribuinte. Então, todo mundo agora tem um único canal, conversa e compartilha as informações. Essa integração é que eu falei que é o maior desafio, né? Porque a gente não está acostumado, a receita é muito fechada. Tanto que a gente fala assim, que entre estado e município, nós somos irmãos. Mas quando se fala de Receita Federal, nós somos primos. É mais distante, tá? É muito difícil dela compartilhar informação. Tanto que o Simples Nacional já existe desde 2006, já existia o Simples Federal, né? Aí eles avançaram para criar um Simples Nacional, né? Desde 2006, a 123 de 2006, e ainda assim a gente tem muita dificuldade de conseguir compartilhamento de dados com a Receita Federal, e já tinha previsão na Lei Complementar 123, mas com a reforma tributária isso vai ter que dar certo. Só existe reforma IBS-CBS se nós tivermos essa integração, essa troca de informação entre os fiscos, tá? E aí fica mais fácil de fiscalizar a vida de um Simples Nacional. Trouxe aqui para a gente também um exemplo, tá? No caso aqui de uma infração por omissão. Então, a gente, por exemplo, tem a indústria, essa indústria aqui vai ser sempre meu exemplo, né? Ela faz uma venda de balcão de 5.000 no cartão de crédito, mas por falha do sistema, ou por má fé, ela não emite documento fiscal eletrônico, tá? Não emite a NFCE. Aí a gente vai ver aqui uma detecção no split. A maquininha que processou esses R$ 5.000 lá no cartão de crédito, ela vai recolher os tributos. Pense ali naquela alíquota que eu dei para vocês de 4,2. Ela vai receber, vai recolher esse percentual lá para o Comitê Gestor, lá para a Receita Federal, tá? Então, no final do mês, o banco de dados do Comitê Gestor vai cruzar a informação do cartão via as notas emitidas ali pela indústria, e vai ver que a indústria não emitiu nota alguma, 5K. Então, essa indústria, ela pode receber um alerta, tá? De omissão, o sistema vai gerar para ela
um alerta de omissão de receita, com valor a alterar da receita da RBT12, porque se ela não tem documento fiscal, a princípio a RBT12 dela ficou menor, porque ela veio botando 0, 0, 0, ela praticamente não tinha RBT12, ficou na primeira faixa, quando ela devia estar numa faixa mais baixinha, né? Aí o comitê gestor vai recalcular todas as alíquotas dos 12 meses, né, seguintes, e a indústria vai sofrer esse lançamento de ofício de exclusão do regime do Simples Nacional, por embaraço, por omissão, tá? E aí tem o dever de fazer o pagamento do IBS e da CBS pelo regime regular com a aplicação de multa de, no mínimo, 75%. Tá? Só para você ver como é que o cerco fica mais forte, né, em torno dos contribuintes, justamente por causa dessa questão digital, por essa questão do split, que já extingue ali a informação e permite que você cruze. Olha, se essa indústria vendeu 5 mil no cartão, como é que ela não tem nenhum documento fiscal naquele período? Tá? E isso é uma coisa que a gente vê muito, tá, gente? Muito. A gente recebe hoje, por meio da declaração de meios de pagamento, que a gente chama de DIMP, tá? Todos os estados recebem essa declaração dos seus contribuintes que estejam nos seus estados, do seu CPF, tá? Pessoa física e pessoa jurídica, a gente recebe, todo mundo que está nos estados. E aí você consegue, por exemplo, pegar uma empresa, olhar ali para o faturamento e fazer um cruzamento ali da informação e verificar, olha, mas aqui tem o Bradesco, o Banco do Brasil, o Nubank, a Cielo, tem um Stone, a Stone mandando aqui a informação de que tal empresa recebeu aí em conta 50 mil reais. Aí tu vai procurar o documento fiscal, nenhum documento fiscal, nada. Aí tu pergunta para o contribuinte, ele fala, não, eu não tive venda não vendi nada. Aí você pergunta, o que é esses 50 mil que está na Stone? Ah, não, fui eu que peguei o empréstimo no banco. É assim, ó, assim que fala, foi eu que peguei o empréstimo no banco. Aí eu falo, sim, me dá aí o comprovante do empréstimo, contrato do empréstimo que tu pegou no banco. E aí, que 50 mil? Aí não tem contrato de empréstimo, aí vai virando uma bola de neve, e aí a pessoa acaba autuada e, em alguns casos, excluídas do Simples. Seguindo, vamos ver que outro fator relevante que a reforma trouxe para a gente, que é a matriz de risco, tá, do Simples. Eu falei para vocês que a gente tem o artigo 3º, com vedações globais, e temos o artigo 17, com vedações parciais, tá? Aí, novamente, só lembre que o artigo 17 é aquele artigo que veda que você recolha. Você pode, por exemplo, se você for uma microempresa, gozar do benefício de licitações. Você sabe que licitações que têm um valor de até 80 mil reais, elas vão ser priorizadas, né, para empresas do Simples Nacional, para aquele local ali onde vai ser realizada a licitação, onde vai ser fornecido os bens. Então, microempresas são favorecidas numa licitação. Então, uma empresa ali que, por exemplo, de transporte interestadual de passageiros, em regra, ela não pode recolher dentro do Simples Nacional. Tá? O de carga pode, o de passageiro não, a não ser que seja fluvial ou se seja de estudantes e trabalhadores, né, que é fretado ali. Mas, normalmente, ali, ela não pode recolher na forma do Simples, mas ela poderia, por exemplo, se beneficiar de uma licitação, por exemplo, tá bom? Aí, o que eu tenho aqui na 214 foi ela trazendo mais vedações, tá? Incluiu novas vedações dentro da 123. Aí, eu destaquei aqui 3 pra gente. Eu não posso ter sócio domiciliado no exterior, tá certo? Eu já tinha essa vedação, só que a lei veio e colocou o seguinte: o titular ou o sócio não pode residir fora do país. Antes, o inciso, ele se limitava ao sócio. Aí ele acrescentou agora, titular ou sócio não pode residir fora do país, tá? Se por acaso tiver, essa pessoa não pode recolher na forma do Simples Nacional. Eu também não posso ter uma filial, sucursal ou agência no exterior. Então, por exemplo, a Vale não é optante do Simples, até pelo porte dela, ela não fatura muito mais do que 4.800. Mas vamos supor que ela fosse, e aí ela tem uma filial na China. Gente, ela estaria fora do regime, ela não pode, é uma vedação global, tá? É do artigo 3º, ela estaria proibida. Então, você tem uma empresa pequenininha aqui que resolve abrir uma filial, uma agência na Espanha. Ela já não pode ser Simples Nacional, tá bom? Ela pode até ter o porte de 3.600, faturar o seu até 4.800, mas ela não vai poder ser Simples Nacional, tá? Para nenhum benefício. E eu vou ter também aqui o administrador de outra empresa. Essa aqui não é nenhuma vedação, é o seguinte: se eu tiver uma pessoa que ela é sócia de uma empresa e administra outra empresa, eu vou considerar o lucro de ambas as empresas para verificar se ela está estourando o limite de 4.800, tá? Acontece demais da conta, demais. Você
Aqui, por exemplo, tem uma loja de roupas, o segmento delas. Aí, assim, a mãe tem 3 filhas. A mãe tem uma loja e ela é sócia. Cada filha tem uma outra loja de roupa. E ela é sócia das 3 filhas. Das 3. Aí eu peguei, a gente foi analisar o CNPJ, ela tá lá, figurando como sócia das 3. Aí nós pegamos, somamos o faturamento das 3, das 4 empresas, no caso, das 4, elas ultrapassavam de longe o limite do Simples Nacional, e aí excluiu todas as empresas do regime. Estavam todas elas. Era praticamente uma pulverização de faturamento. Não pode. E não pode nem quando você é administrador ou quando você é sócio de fato. Quando eu abro o contrato social, você não aparece. No caso assim, essa mãe não apareceria no contrato social. Mas quando você investiga a fundo, eu trouxe um exemplo, você verifica que quem administra mesmo é a mãe, as empresas. E aí você, se você conseguir aí tem que comprovar, né? Se você conseguir comprovar você soma, você verifica se todas as empresas ali elas vão estourar o limite, e aí, se estourar o limite, você exclui. Ou se uma daquelas empresas ali é do lucro real, ou lucro presumido, e também ultrapassa o teto, aí tu exclui também, tá certo? Não pode ultrapassar o valor de 4.800, tá? E aí, quando as empresas percebem que elas estão chegando nesse valor, elas vão e ficam abrindo outros CNPJs, tá? Aqui eu trouxe, por exemplo, um exemplo de um CPF. É um indivíduo, gente, é vedado, por exemplo, o MEI, se ele abrir o MEI, é só o MEI. Ele não poderia ter um outro CNPJ. Mas como a gente tinha, até a reforma tributária, né, até a previsão, a gente tinha o Simples, o MEI, a microempresa e a empresa de pequeno porte, ela estava ali sendo gerida pela Fazenda, pelo Ministério da Fazenda. O MEI, pelo Ministério do Desenvolvimento. O Ministério do Desenvolvimento e a Fazenda não cruzavam informação. Então, era super possível, ilegal, mas possível, que eu tivesse uma pessoa que tem o MEI e tem o CNPJ, um outro CNPJ de uma empresa, microempresa, por exemplo, tá? É ilegal, mas era possível. A gente verificava ali, era MEI e era sócio de uma outra empresa, o que não pode, tá? Mas era possível. Aí nós tivemos, com a reforma tributária, uma ampliação no conceito de receita, todas as atividades, agora não só a atividade principal, mas as atividades econômicas decorrentes da atividade principal, agora são consideradas receitas, então acabou com essa discussão, e agora eu simplesmente olho para todas as atividades desenvolvidas por esse CPF, seja como MEI, né, ou seja como CNPJ, eu olho para tudo que ele é sócio. Tudo que ele for sócio, eu vou somando ali e vejo se ele ultrapassou a receita. Então, por exemplo, esse cara aqui, ó, ele tinha um MEI, que ele tinha receita ali de 50 mil, por exemplo. Aí ele tinha um CNPJ2, que era um comércio, que teve uma receita de 3 milhões. E ele tinha um CPF também, que ele era um produtor rural. E aí ele teve uma receita de 2 milhões. Quando eu somo tudo isso, eu chego a uma RBT12 aí de 5 milhões e 50. Esse cara aqui vai ser excluído do Simples, porque o Simples Nacional é 4.800. Para recolher ICMS e ISS, ele já estaria fora, né? Já estaria fora ali porque era 3.600. Mas ele poderia continuar para recolher os tributos federais. E aí ele já não continuaria porque ele já estourou os 4.800. E os 4.800 segue aquela mesma regra dos 20%. Se for maior que 20%, ele já sai do Simples como um todo no mês seguinte. Se for menor que 20%, ele ainda continua no ano, recolhendo ali, mas no ano seguinte, ele está fora do Simples Nacional, tá bom? Então, não tem mais essa de usar o CNPJ, dizer, mas é outra pessoa jurídica. Se você é sócio, se você é titular, se você é administrador, a gente simplesmente vai somar esses faturamentos, tá? Um outro exemplo aqui que eu trouxe para a gente de um risco societário é de uma empresa, da indústria, a nossa indústria aqui que está em todos os exemplos. Ela tem um faturamento anual aí de 3.200, tá? Essa indústria, beleza. Aí ela tem no quadro societário dela, João, que é dono de 99% da indústria, e Maria, que é dona de 1%, tá certo? Aí João, na verdade, é um sócio de testa de ferro, gente, é um sócio laranja. Ele só tá ali, embora ele pareça com 99, João não faz nada, tá? Quem de fato vai administrar esse negócio das ordens financeiras, ele não consta no contrato social, mas quem dá as ordens, quem decide para onde a empresa, quais são as estratégias da empresa, se vai abrir, se vai fechar, se vai contratar, quem decide tudo é Carlos. É Carlos, tá? E Carlos, ele tem outra empresa, uma empresa do lucro presumido que fatura 10 milhões ao ano, tá?
Aí o que a gente vai acontecer? Com a implementação aí da reforma tributária, o fisco vai utilizar inteligência artificial, tá aqui minha apresentação, inteligência, vai pegar registro lá no COAF, né, que opera, que tem as operações financeiras, vai pegar os logs das plataformas digitais que eu falei ali para vocês, as maquininhas, né, as intermediadoras financeiras, a gente vai ter as assinaturas digitais de quem movimenta ou quem não movimenta ali no banco, né, a indústria, lembra que a gente já pode quebrar a 105, né, se você tiver uma investigação, um processo instaurado contra o contribuinte, você pode pedir a quebra do sigilo das informações financeiras, né, a lei complementar 105 te autoriza a fazer isso. E aí uma consequência legal que vai ter ali para Carlos, né, é o comitê gestor identificando Carlos como sócio de fato, ele não aparece, quem aparece é João, mas ele que é o sócio de fato, e aí eu vou aplicar essa soma dos faturamentos, né, de 10 milhões mais de 3.200, e aí acaba que Carlos vai ter uma receita anual de 13 milhões e 200 mil, e essa empresa vai ser excluída do Simples Nacional com cobrança retroativa da diferença, com juros e a multa que eu falei para vocês, que é de, no mínimo, 75% do valor ali pelo regime normal. Tá bom? A pagar. Então, é bem pesado, é muito mais fácil. Bote Carlos aqui, não seja optante pelo Simples. Tá? Não entre no Simples. Já tem uma empresa que fatura 10 milhões, eu falo assim, se você cresceu, continue crescendo, seja feliz, vai-te embora do Simples. O Simples é para pequenas empresas, é para quem está começando, é para ali, 81, né? É para a pessoa que tem um salão, manicure, uma pessoa pequenininha, que quer ali entrar, e aí vai crescendo. Cresceu, já faturou 5 milhões, vai-te embora, vai crescer. Aqui eu trouxe, gente, já chegando no finalzinho, um mapa do contencioso, tá? Da administrativa aí do Simples Nacional. Eu vou ter o seguinte, eu fiz um encontro também com vocês, gravado, né, de contencioso fiscal. Nós vimos aí que no âmbito do comitê gestor, nós vamos ter as administrações, nós vamos ter uma primeira instância, né, do contencioso aí do IBS, da CBS, do IBS, mais exatamente, é o 227. A gente vai ter uma primeira instância, cada estado, né, vai ter uma câmara de julgamento de primeira instância, né? A gente vai ter cada estado também com uma câmara de julgamento de segunda instância, né? Para julgar, você vai receber ali no DTE, né? A tua notificação, dizendo que tem um lançamento contra você, aqui no caso do Simples, que tem um lançamento, uma exclusão do Simples com relação a você, e aí você pode apresentar a tua impugnação, prazo para impugnar, 20 dias, tá? E todos os prazos constantes ali na 227, no título que trata do contencioso, são prazos contados em dias úteis, tá? Lá no artigo 62 da 227. Os prazos são contados em dias úteis. Então, você tem 20 dias, eu falo 20 dias, mas é 20 dias úteis que você tem para apresentar a sua impugnação. Essa impugnação vai para a primeira instância. No caso do Simples, como é considerado um processo mais rápido, mais sumário, não cabe recurso para a segunda, vai morrer na primeira instância. Se o julgador de primeira instância disser que não cabe, tá? Recurso não cabe, tá? Não vai ser aproveitado. Lembra que na primeira instância eu só tenho representante dos estados e representante dos municípios, né? 2 dos estados, 2 dos estados e 2 dos municípios. Então eu tenho 4 julgadores aí em cada uma das nossas câmaras, né? De primeira instância. Mas aí, o que eu queria chamar a atenção desse contencioso, além de dar esse prazo de 20 dias da impugnação, o DTE, né? O DTE que eu falei que é o domicílio tributário eletrônico, é uma caixinha de e-mail, onde você vai receber essas notificações. Se o fisco mandar uma notificação para você e você não abrir o DTE, tá? Depois de 10 dias do envio, eu tenho a ciência tácita, tá? E aí eu conto, a partir dessa ciência tácita, o teu prazo de 20 dias. 20, volto a dizer, porque quando você estuda outras legislações estaduais, geralmente o prazo é 30, mas aqui no IBS o prazo é 20 dias que você tem para apresentar a tua defesa, a tua impugnação, e aí instaurar o contencioso, tá? E aí esse contencioso, eu vou ter o comitê gestor por meio das administrações tributárias dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, se esse contencioso envolver o IBS, será essas administrações aqui que eu comentei antes, que vão fazer o julgamento. Agora, se eu estiver falando de tributos federais, por exemplo, estava falando aí com vocês da contribuição patronal ou do imposto de renda da pessoa jurídica, quem vai fazer esse julgamento aí vai ser a estrutura da Receita Federal. Enquanto, se eu estiver falando ali de tributos locais, né, não relacionados ao IBS, que aí nesse caso no Simples não vai sobrar nenhum, porque só tem IBS, vai substituir o ICMS e o ISS, aí quem vai fazer a apreciação é o Estado,
ou o município correspondente, tá? Mas isso segue para as outras regras, já falando, por exemplo, de IPVA, já falando de TCD, aí quem vai fazer o julgamento é o próprio Estado, tá? Mas aí eu vou ter esse contencioso, a diretoria de contencioso está dentro da diretoria executiva, lá no comitê gestor, é quem vai fazer essa análise aí do contencioso. Eu quis deixar aqui claro para vocês do Simples Nacional, quando se tratar aí de lançamento e de exclusão no âmbito do Simples, de IBS, quem faz a apreciação do contencioso é o julgador ali, que a gestão é pelo comitê gestor, mas quem vai fazer cada administração, né? A fiscalização, a cobrança, o lançamento vai ser feito, e aí o julgamento também vai ser feito pelas mesmas administrações, só que com a gerência do comitê gestor, tá bom? Ele fica ali na coordenação. Aqui, só para a gente recapitular tudo que eu já falei com vocês hoje, eu espero que tenha aí contribuído bastante para assimilar, para deixar mais claro simples que não é simples, mas hoje a gente viu aqui o fim do regime de caixa, né, para a transição para o regime de competência obrigatória, a nova janela da RBT 12, que a gente vai pular o período antecedente e fazer a contagem dos 12 meses para trás, ou a movimentação do dinheiro no split, né, e principalmente ali do MEI, lembra ali do MEI que quando você fizer o recolhimento, esse MEI vai passar esses R$3, por exemplo, em 2033, né, R$3 que ele vai recolher em 2033, vai 50% para estados e 50% para município do IBS, é R$2 que ele vai receber de IBS, né, R$2 que ele vai recolher. Então, ele vai mandar R$1 para o estado e R$1 para o município. E ele recolhe R$1 do CBS. Aí vai lá para a Receita Federal. E, além, tem os 5% também, que esse mês recolhe a título de contribuição previdenciária, né? A gente falou aqui também das fronteiras das penalidades. A gente acabou de falar ali do sócio no exterior, do titular, e também da possibilidade da aplicação de malha, né? Ali, ó, uma vez que é possível agora o cruzamento com maior facilidade, uma vez que a gente tem informações, tem tecnologia, agora tem compartilhamentos de informações que permitem que a gente enxergue esse Simples Nacional de uma ponta ou de outra ponta. E aí, só de novidade, acho que se não for a próxima semana, é na outra, eles vão divulgar a resolução, tá, do Simples Nacional com as novas regras de aplicação dessas novidades aqui da reforma tributária, porque, por enquanto, eu estou falando da lei complementar, e a lei complementar ela é muito esparsa, está muito superficial. Aí eu venho com uma resolução colocando em prática essas disposições, dizendo como é que vai se dar cada um desses passozinhos com relação ao Simples. Outra coisa que eu quero destacar nesse finalzinho aqui é lembrar que a gente tem a possibilidade de cobrar IPI, tá, gente? O IPI vai estar lá no anexo 2, tá? A partir de 2027, o IPI vai estar no anexo 2, que vai ser para a indústria que produzem ali bens que também são produzidos na Zona Franca de Manaus, tá? Lembrem disso, porque às vezes eu já vi alguém apresentando, falando assim, ó, o IPI morreu no Simples. Quando, dependendo do anexo que você abra, não vai aparecer IPI mesmo. Mas se tu abrir o anexo 2, que é de indústria, tá lá o IPI sendo cobrado dentro do Simples Nacional. É que nem se você abrir uma empresa de serviço, tá? Um salão de beleza, por exemplo. Você abrir a empresa de serviço, você não vai ver ICMS, por exemplo, tá? Que é sobre mercadoria e outros serviços específicos, que é transporte interestadual, intermunicipal e comunicação onerosa. Você não vai ver ele, mas você vai ver ISS, enquanto quando você abrir o anexo 1, que é o de comércio, e eu sei os anexos de comércio porque é o que eu trabalho ali diariamente, né? Os anexos de comércio, quando você abrir, você também não vê ISS ali sendo repartido. Por quê? Porque o ISS é para serviço e não para mercadoria. Tá certo? Alguma pergunta, alguma curiosidade, deixei aqui para vocês, meu muito, muito, muito obrigada. Esse aqui é meu Instagram, é aberto, quem quiser seguir lá, fica à vontade. Qualquer dúvida também, estou aqui às ordens. Deixa eu ver aqui no chat, se alguém me fez uma pergunta. Ah, eu tenho uma dúvida, aqui a Andréa perguntou. Eu tenho uma dúvida com relação às aulas gravadas. O Split Payment já vai começar em 2027, junto com a CBS. Se sim, as maquininhas já vão ter, que está preparada para fazer o Split. Agora, Andréia, eles estão trabalhando no projeto piloto, o Paulo e a Amada, eles estão trabalhando para colocar essas modificações já agora em 2027. Só que o Split não vai começar para todo mundo. Tipo assim, não vai ser, vamos lá, coloca todas as operações. Eles vão começar aos poucos. Aos poucos. A ideia inicial é começar nas operações B2B, de empresa para empresa. Aí depois é que eles tendem a expandir para B2C, de empresa para consumidor final.
Então, eles vão começar aos pouquinhos a ser introduzido. Então, assim, respondendo diretamente a sua pergunta, assim, 2027 já vai ter? Acredito que já, mas deve ser para o nicho, para um grupo de empresas separado, não vai ser para todo mundo, não, tá bom? E sim, a obrigação de fazer essa divisão, né, de pagamentos vão ser das operadoras, vão ser das maquininhas. Elas estão com essa obrigação de fazer essa separação. Mas aí, você vai emitir o documento fiscal, tá? Vai emitir o documento vai para uma plataforma e as maquininhas, quando for simplificada, ela não precisa olhar. Mas quando for inteligente, as maquininhas têm que olhar lá quanto que é a receita, quanto que é o crédito que ele já tem ali, para ele explicar o valor certinho, quando for inteligente, tá? E aí você pergunta assim, e se ele for sócio minoritário? Ele entra na regra da RBT 12? O Wesley perguntou. Ele for sócio minoritário aqui no meu exemplo do João, será? Em qualquer, assim, respondendo mesmo minoritário ou majoritário, não, ele não tem mais aquele negócio de 10%, não. Se ele é sócio de uma outra empresa, e quando eu somo o faturamento dessas duas empresas, daqui ele é sócio e daquele administrador, por exemplo, se eu somar as duas, e superar os 4.800, a empresa está fora do Simples. Tá bom? Tá bom? Eu espero ter respondido aí, Wesley. Mais alguma perguntinha, gente? Aqui a opção, né? Você estava falando de janeiro. Geralmente a opção pelo Simples é janeiro. Geralmente. Até este ano, a opção foi em janeiro. Só que o que acontecia? Janeiro, você já está fazendo operações, você já está vendendo mercadoria. E aí você fazia a opção em janeiro, 1º de janeiro, e aí a Receita só te dava a resposta se você entrou ou não no Simples até no final, né? Até dia 12 de fevereiro. Acho que esse ano foi 12 de fevereiro. Então, tu ficou um mês e 10 dias ali trabalhando sem saber se tu ia ficar no Simples ou se tu ia ficar no regime regular. E aí, como é que fica os documentos fiscais? Se você não entrar, você tem que ter crédito, e aí tu não destacou o crédito na nota, então ficava uma confusão. Por isso que eles trouxeram a opção para setembro. Então, tu opta em setembro, quando a gente chegar no ano de 2027, você já sabe se você é simples ou se você não é simples. E aí você segue sua vida dentro do sistema. Se ele investir em diferentes negócios, então vai somar faturamento de negócios diferentes. Investir é diferente de ser sócio. Investidor, eu sou investidor na bolsa, não sei o que, não, é uma coisa. Agora, se eu sou sócio da empresa, sim. Se eu sou sócio, vai entrar. Mesmo minoritário, mesmo tudo. Exatamente, vai somar todo. É que se eu somar todas essas suas empresas, que você é sócio, ou titular, ou administrador, e ficar abaixo do limite, beleza, ela segue a vida, dentro do simples. Mas se estourar, é que elas não têm mais porte. Tudo bem? Eu tinha alguma coisa para falar. Esse negócio que eu estava falando do simples para vocês, que eu falei da CBS lá no início da aula. É, a receita, a opção pelo Simples agora vai ser em setembro. Setembro agora de 2026, para ser Simples Nacional em 2027. Só que a Receita ainda não divulgou qual é o valor da CBS. Né? A gente ainda não sabe. Então, em setembro, as empresas não podem dizer se elas querem recolher pelo regime híbrido ou não, porque elas não sabem calcular o valor da CBS, porque não tem alíquota. Como é que eu vou calcular o valor da CBS se ainda não foi definida a alíquota? A alíquota da CBS vai ser definida em novembro, pela Receita, em novembro. Então, por isso, quem optar em setembro, optar por recolher IBS-CBS por fora, tá? Eu fiz a opção. Mas aí, quando saiu em novembro a alíquota e você fez os cálculos e viu que não valia a pena, tá? Por algum motivo, você viu que a sua folha de pagamento é muito grande, tem muito funcionário, então é melhor ficar no simples. Você vê lá, faz suas contas certinho, você pode cancelar, tá? Você vai poder cancelar. Essa é uma opção que vai ser dada este ano. Eu faço a opção em setembro, mas até dia 30 de novembro eu posso cancelar essa minha opção. Justamente porque a Receita Federal, ela não divulgou qual é a sua alíquota. Ela só vai divulgar em novembro. E aí as empresas não têm como fazer essa conta, né? Se vale ou se não vale a pena, no escuro, né? Sem ter essa divulgação. Belezinha? Deixa eu voltar aqui. Gente, então aqui eu me despeço de vocês, agradeço demais a atenção, muito obrigada. Estou à disposição, não esquece aí se precisar de alguma coisa. Tem algumas pessoas que já têm meu WhatsApp, né? Tá ali em grupos.
Se não, aqui meu Instagram também perguntem, eu demoro às vezes a responder, mas respondo sim. Sabendo, podendo ajudar, ajudo os senhores sem problemas. E qualquer dúvida que tenha ficado aqui, quando assistir depois, com calma também, pode chamar depois, tá bom? Muito obrigada mesmo. Vão com Deus. Tchau, tchau. Obrigada aí pelos corações. Gosto muito. Tchau, tchau. Deixa eu parar aqui essa gravar.